Durante muito tempo, os cientistas acreditavam que o futuro da humanidade seria viver em outros planetas, como Marte ou a Lua. Mas novas descobertas mudaram tudo o que pensávamos sobre isso. Acontece que os planetas têm problemas enormes: gravidade forte demais, atmosferas perigosas, radiação mortal e recursos que acabam. O que parecia ser nosso destino natural, morar em mundos rochosos, pode na verdade ser uma armadilha. Cientistas agora acreditam que naves espaciais gigantes, do tamanho de cidades, seriam muito mais seguras e práticas para viagens que duram milhares de anos. Isso fez os pesquisadores perguntarem algo chocante: e se os planetas nunca foram feitos para serem nossa casa permanente? Prepare-se para dormir enquanto escuta este vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo. Se acomode e relaxe, vamos começar. Imagine só, você finalmente pisa em Marte, o primeiro colonizador de um novo mundo, e começar a perguntar por que diabos iríamos querer viver em Marte. A resposta, quando você olha dos fatos, é: não há um bom motivo. Há apenas um conto de fadas tecnológico que nos prende ao passado. O futuro está nas estrelas, sim, mas não sob os pés em outro mundo. Está dentro das paredes de mundos que nós mesmos criaremos, livres para navegar no grande oceano escuro, levando a biosfera terrestre conosco, não como reféns num ambiente hostil, mas como jardineiros de um Éden portátil. Essa é a visão que merece nosso esforço, nosso investimento e nosso sonho. É uma visão mais audaciosa, mais criativa e, no final das contas, muito mais humana do que condenar nossos descendentes a uma vida de confinamento em um mundo morto. A era planetária foi o berço da humanidade. Mas não podemos ficar no berço para sempre. Temos que aprender a andar. E andar significa construir nossa própria casa. Não tentar se mudar para uma caverna em outra montanha. O paradigma planetário é essa caverna. Está na hora de projetarmos nossa casa nas estrelas. Então, se colonizar planetas é uma ideia tão defeituosa, qual é a alternativa? O que realmente podemos construir que valha a pena chamar de lar no espaço? A resposta não é uma estação espacial maior, mas algo radicalmente diferente. Um mundo inteiro dentro de uma embarcação. Imagine pegar tudo que há de bom e seguro na Terra e colocar dentro de um casco tecnológico que você controla completamente. Essa é a arquitetura de um mundo-cidade. Uma nave estelar projetada não como uma lata de sardinhas, mas como o habitat ótimo para uma civilização. O primeiro ponto, e talvez o mais vital, é a gravidade. Nós já falamos dos desastres da gravidade marciana ou lunar. Aqui, a solução é elegante e já conhecida da ficção científica: rotação. Um grande cilindro ou anel girando cria uma força centrífuga que empurra tudo para as suas paredes externas. Essa força pode ser calibrada com precisão para replicar exatamente um G, a mesma gravidade que sentimos na Terra. Isso não é um paliativo, é uma cópia perfeita. Significa que o corpo humano, de ossos a sistema cardiovascular, funcionaria normalmente por gerações, sem nenhuma das degenerações horríveis de um ambiente de gravidade baixa. As crianças nasceriam e se desenvolveriam com um esqueleto forte, as plantas cresceriam como na Terra, a água correria para os ralos como esperamos. É o controle total sobre um parâmetro fundamental que qualquer planeta errado nos nega. E esse controle se estende para literalmente tudo ao nosso redor. Dentro desse casco, nós ditamos as regras do ambiente. A atmosfera não é um acidente geológico. É uma mistura cuidadosa de nitrogênio e oxigênio, com a pressão barométrica ideal para nossos pulmões, mantida por sistemas de suporte de vida redundantes e supervisão constante. A temperatura é sempre amena. Um eterno dia de primavera, sem furacões, sem ondas de calor mortais, sem noites congelantes. O ciclo de dia e noite não depende de uma rotação planetária aleatória. É projetado por uma sequência de luzes no eixo central da nave, podendo até simular as estações do ano se a comunidade quiser. A composição química do ar é monitorada continuamente, com filtros removendo qualquer traço de C, O2 em excesso ou impurezas, e recompondo exatamente o que é necessário. Em um planeta, você está à mercê da atmosfera que existe. Na nave, você vive dentro da atmosfera perfeita que foi criada. E isso inclui se proteger da maior ameaça do espaço, a radiação. A estrutura massiva do casco da nave, feita de camadas de metais, polímeros e talvez até água circulante, fornece uma blindagem contra a radiação cósmica e solar que é infinitamente superior à atmosfera rarefeita de Marte ou à superfície exposta da Lua. Não é um escudo perfeito, mas é algo que pode ser calculado, medido e reforçado. Em um planeta, você não pode colocar um teto sobre um continente. Na nave, o teto é o próprio escudo, e sua espessura é uma questão de projeto de engenharia.
Viver ali dentro é estar mais protegido do que em qualquer colônia planetária possível, porque o seu mundo inteiro é, em essência, uma nave blindada. Agora, a imagem que vem à cabeça é de corredores cinzas e cabines apertadas, como em submarinos. Isso é um erro de visão. O espaço interno de uma arca estelar grande pode ser projetado com uma diversidade ecológica e paisagística incrível. Pense em vales verdes com riachos, florestas com árvores de verdade, áreas de cultivo agrícola, lagos e até colinas suaves. Tudo isso disposto ao longo da superfície interna do cilindro rotativo. O chão seria a parede curva e o céu seria o eixo central, iluminado por uma faixa de luz que percorre todo o comprimento. A visão seria de um vasto ambiente aberto que se curva para cima, como se você estivesse dentro de um vale muito largo. A sensação de claustrofobia é substituída pela de habitar um espaço amplo e natural, porque a natureza ali é real, embora cuidadosamente planejada. É um ecossistema planetário sintético, sim, mas otimizado. Nada é deixado ao acaso. As pragas são controladas, as espécies invasoras não existem, as secas não acontecem a menos que sejam um experimento. É um jardim em escala continental, selado e autossustentável. Essa é a grande diferença. A nave não é um substituto pobre para um planeta. É uma melhoria. É pegar a ideia de um planeta habitável e remover todos os seus pontos fracos, desastres naturais, climas extremos, estações mortais, radiação, atmosfera inadequada, gravidade errada. Você fica apenas com a parte boa, a biosfera, e leva essa biosfera consigo. Do ponto de vista da engenharia, isso centraliza todos os problemas de sobrevivência em sistemas que podem ser monitorados, reparados e melhorados. Em vez de tentar consertar um planeta inteiro, você mantém uma máquina gigante que sustenta a vida. Pode parecer frágil, mas é justamente o contrário. É robusto porque é compreendido. Nós sabemos como consertar uma bomba de água ou um filtro de ar. Não sabemos como criar um campo magnético planetário ou engrossar uma atmosfera. A arquitetura do mundo-cidade inverte a lógica da colonização. Em vez de nos adaptarmos a um ambiente hostil, adaptamos o ambiente para nós, da maneira mais eficiente possível. E isso tem implicações profundas para o design. Tudo é pensado para a reciclagem total. A água que você bebe hoje já foi chuva no sistema hidropônico, já foi urina tratada, já foi vapor no condensador. Os nutrientes das suas plantas vêm dos resíduos orgânicos processados. É um circuito fechado quase perfeito, uma lição de sustentabilidade que nós, na Terra, ainda estamos tentando aprender. A energia para manter tudo isso vem provavelmente de um ou mais reatores de fusão nuclear, uma fonte limpa e absurdamente abundante, posicionada em uma área segura e distante dos habitats. A propulsão para mover essa estrutura colossal pode ser algo como motores de fusão ou até velas solares a laser, mas o ponto é que a nave é um sistema integrado. O mesmo reator que fornece luz para as ruas também alimenta os motores e os sistemas de suporte de vida. E quanto ao aspecto psicológico? Será que as pessoas não se sentiriam presas, sabendo que são paredes de metal entre elas e o vácuo? Curiosamente, a psicologia pode ser muito mais saudável do que em uma base planetária. Em Marte, você olha pela janela e vê um deserto imóvel, morto, inóspito, que quer te matar. Na nave, você olha para cima e vê o vale, as árvores, as fontes de luz simulando nuvens, outras pessoas em outras partes do vale distante. O ambiente é projetado para ser bonito, reconfortante e variado. Não há angústia de estar num lugar inerentemente hostil. Você está dentro de um ambiente que é, por projeto, o lar mais seguro e aconchegante possível no universo. A jornada também dá um propósito, todos estão juntos nessa, rumo a um destino estelar. É uma narrativa unificadora. Em termos de sociedade, a arquitetura do mundo-cidade naturalmente leva a uma organização diferente. Não há países, mas talvez distritos ou bairros especializados. O distrito agrícola, o distrito florestal, o distrito residencial e industrial. A governança precisa ser estável e colaborativa, pois qualquer conflito grave ameaça sistemas compartilhados por todos. Surge uma cultura que valoriza a manutenção, o equilíbrio e a especialização técnica. São os engenheiros do ecossistema, os agricultores de circuito fechado, os médicos especializados em saúde espacial de longo prazo. E no final, esse é o ponto. A nave estelar como habitat ótimo não é uma fuga, é uma evolução. É o reconhecimento de que a tecnologia nos permite criar nosso próprio nicho ecológico, sob medida, e levá-lo conosco. Não precisamos mais esperar por um planeta gêmeo da Terra que talvez nem exista. Podemos construir nosso próprio planeta gêmeo e melhorado.
A arquitetura desse mundo-cidade é a materialização de uma ideia poderosa. Nosso lar não precisa ser encontrado, pode ser construído, e ao construí-lo assumimos total responsabilidade por ele, o que talvez seja o passo mais maduro que uma civilização pode dar. Cada detalhe, da umidade do ar à composição do solo artificial, é uma escolha. Esse controle total é o que torna a ideia não apenas viável, mas desejável. Enquanto uma colônia em Marte seria uma luta diária e depressiva pela sobrevivência em um ambiente que nos rejeita, a vida em uma arca estelar bem projetada pode ser próspera, confortável e culturalmente rica. É a diferença entre viver numa caverna num deserto e viver numa cidade-jardim climatizada. Ambas te abrigam, mas apenas uma te permite florescer. Portanto, quando pensamos no futuro a longo prazo da humanidade no cosmos, a imagem não deve ser de pequenas cúpulas em mundos poeirentos. Deve ser a de cilindros gigantescos girando suavemente no vácuo negro. Cada um microcosmo verde e azul, cheio de vida, luz e movimento. Eles não serão naves no sentido tradicional, de simples transporte. Eles serão destinos por si só. Serão mundos, e a beleza é que, sendo mundos que nós mesmos fizemos, podemos consertá-los, melhorá-los e replicá-los. Essa é a verdadeira arquitetura de uma civilização interestelar. Não uma rede de colônias presas em poços gravitacionais, mas uma constelação de mundos-cidade, livres para navegar entre as estrelas, carregando a chama da vida de forma segura, eficiente e, acima de tudo, com a dignidade de quem habita um lar verdadeiramente próprio. Essa transição mental de ver naves como veículos para vê-las como habitats permanentes é crucial. Ela muda todo o foco da engenharia espacial. Em vez de desenvolvermos melhores trajes para caminhar em Marte, desenvolvemos melhores técnicas de reciclagem de água em circuito fechado. Em vez de escavadoras para regolito, desenvolvemos materiais compostos leves e super resistentes para os cascos. É um caminho tecnológico diferente, mas que aproveita muito do que já aprendemos com estações espaciais e até com submarinos. A Estação Espacial Internacional é o embrião rudimentar desse conceito. O próximo passo são habitats rotativos na órbita da Lua ou de Marte, onde podemos praticar a agricultura espacial e o controle ambiental em escalas maiores. Depois, virão os primeiros mundos-cidade no cinturão de asteroides, usando os recursos locais para a construção. Cada etapa nos afasta da dependência planetária e nos aproxima da visão de uma humanidade que não é mais definida por um mundo natal, mas pela capacidade de criar novos mundos. Essa é a arquitetura que nos levará às estrelas não como peregrinos famintos em busca de abrigo, mas como criadores confiantes, levando o nosso abrigo conosco. A nave estelar como um habitat ótimo não é um plano B, é o plano A que sempre deveríamos ter considerado. E esses mundos-cidade que construímos, com toda a sua eficiência e controle, possuem uma vantagem ainda mais fundamental que simplesmente serem bons lugares para viver: a liberdade de movimento. E aqui chegamos a um conceito físico que é o grande vilão escondido de qualquer plano de colonização planetária: o poço gravitacional. Todo planeta com massa significativa tem é como um buraco no tecido do espaço-tempo, uma inclinação profunda da qual é muito difícil escapar. E ficar preso no fundo desse poço é, em última análise, o que condena uma civilização à estagnação. Vamos pensar de forma bem prática. Na Terra, para colocar qualquer coisa em órbita, você precisa de um foguete monstruoso. 90% da massa de um lançador é apenas combustível para vencer a gravidade e a atmosfera, deixando uma fração minúscula para a carga útil. Isso torna cada quilo levado ao espaço absurdamente caro. Agora, imagine tentar estabelecer uma colônia em Marte. Tudo, absolutamente tudo, desde um parafuso até um reator nuclear, precisa ser lançado do fundo do poço gravitacional da Terra, uma façanha cara e perigosa. Mas pior ainda, suponha que a colônia marciana dê certo e comece a produzir seus próprios suprimentos. Se eles quiserem exportar qualquer excedente, ou mesmo comerciar com uma colônia na Lua, terão que repetir o feito, lançar do poço gravitacional de Marte. É uma dupla penalidade. Cada transação, cada intercâmbio seria sufocado por custos proibitivos de lançamento. A economia simplesmente não decola. A logística se torna um pesadelo de proporções épicas. Essa é a ineficiência estruturada de depender de planetas. Agora, coloque nossa civilização em mundos-cidade, em naves estelares ou habitats orbitais. De onde eles partem? Do espaço profundo, do mar plano, onde a microgravidade reina. Essa diferença é tudo. No espaço profundo, longe da atração significativa de qualquer planeta grande, a energia necessária para iniciar um movimento é ínfima comparada à de um lançamento planetário.
Um pequeno impulso de um propulsor iônico ou de uma vela solar é suficiente para alterar uma órbita ou iniciar uma viagem. Manobrar uma nave colossal é difícil, sim, mas é uma questão de impulso contínuo é tempo. Não de uma explosão violenta para escapar de uma força que te puxa para baixo com 9,8 metros por segundo ao quadrado. A liberdade do espaço profundo é a liberdade logística. Suas cidades-nave, uma vez estabelecidas em órbitas estáveis ou em trânsito, não precisam despender quantidades alucinantes de energia só para sair da garagem. Elas já estão na estrada. E isso transforma completamente a exploração de recursos. Em vez de escavar minérios de uma crosta planetária dura, sob uma gravidade que exige escavadeiras pesadas e imensa energia, você se volta para os asteroides e cometas. Esses corpos são pequenos, muitos têm gravidade insignificante. Pousar neles e extrair material é incomparavelmente mais fácil. Um robô pode ancorar-se à superfície e, com um impulso suave, levantar uma massa enorme de minério, porque não há quase gravidade para vencer. Esses asteroides são minas pré-fragmentadas, cheias de metais, gelo de água e compostos orgânicos, flutuando num mar de fácil acesso. Sua frota de mundos-cidade pode ser nômade, seguindo rotas entre aglomerados de recursos, explorando-os sem esgotar nenhum sistema, porque o sistema solar tem milhões desses objetos. A economia se torna fluida, baseada na prospecção e no processamento móvel, não na exploração estática e destrutiva de um único planeta. E isso nos leva a outro ponto, a formação de constelações móveis. Cidades-nave independentes não estão isoladas. Elas podem viajar juntas, formar frotas. A troca de recursos e pessoas entre elas seria simples. Naves menores, ou mesmo drones de carga, fariam a ponte entre um habitat e outro no vácuo do espaço. Seria como barcos se encontrando no oceano, transferindo containers. Sem a necessidade de pousar e decolar de um planeta, o custo dessa troca cai dramaticamente. Uma civilização assim se torna uma rede distribuída, resiliente e dinâmica. Se uma comunidade precisa de algo, ela pode navegar até um ponto de encontro comercial com outro. Se uma ameaça cósmica é detectada, a frota toda pode manobrar para evitá-la. A mobilidade é a estratégia de sobrevivência e prosperidade. Libertar-se do poço gravitacional, portanto, não é um detalhe técnico. É a chave para passar de uma civilização planetária, presa à superfície de algumas rochas, para uma civilização espacial verdadeira, dona do seu próprio destino. O poço gravitacional é um freio, um imposto cósmico sobre cada grama de ambição. Enquanto pagamos esse imposto, nosso alcance será sempre limitado. Nosso crescimento será sempre lento e doloroso. A história da expansão humana na Terra foi a história de vencer barreiras geográficas. Montanhas, oceanos, desertos. No espaço, a primeira e maior barreira geográfica é a gravidade do nosso próprio planeta. Superá-la uma vez, para construir nossos habitats no espaço profundo, é o equivalente a inventar um navio à vela. Tudo que vem depois é a exploração do oceano. Ficar preso na ideia de colonizar outros planetas é, na analogia, como construir castelos na praia e achar que você é um império marítimo. Você nunca vai realmente se lançar ao mar. Sua visão de mundo continuará limitada pela linha do horizonte da praia. A ineficiência do poço gravitacional se espalha para tudo. Pense no desenvolvimento tecnológico. Em um mundo-cidade no espaço profundo, a microgravidade facilita a fabricação de coisas impossíveis na Terra. Ligas metálicas superpuras, cristais perfeitos para a eletrônica, medicamentos e tecidos orgânicos com estruturas complexas. A indústria se beneficiaria diretamente do ambiente. Em uma colônia planetária, você primeiro tem que recriar uma pseudo-terra, com gravidade, atmosfera, pressão, e só então tenta fazer algo avançado, sempre sob a ameaça do ambiente hostil exterior. É um atraso contínuo. A própria arquitetura da sociedade seria moldada por essa liberdade. Em vez de fronteiras rígidas baseadas em rios ou montanhas, as fronteiras seriam dinâmicas, baseadas em órbitas e rotas de viagem. O conceito de território daria lugar ao conceito de esfera de influência, ou rotas comerciais. O direito e a política teriam que se adaptar a entidades móveis e autônomas. Seria um mundo muito mais fluido e possivelmente muito mais cooperativo, porque o conflito direto entre habitats móveis seria catastrófico, portanto, fortemente desincentivado. A diplomacia e o comércio se tornariam as ferramentas primárias de interação. E, finalmente, há a questão existencial. Uma espécie que supera a dependência de poços gravitacionais é uma espécie que alcançou a maioridade cósmica. Ela não está mais à mercê dos caprichos de um único mundo. Ela pode espalhar suas sementes, suas naves mundos pela galáxia, sem a necessidade urgente de achar outra Terra. Ela carrega sua Terra consigo.
Essa transição é o passo crucial que nos tira do berço planetário de vez. Toda a discussão sobre colonizar Marte ou a Lua, no fim, é uma discussão sobre como escapar do poço gravitacional da Terra para cair em outro poço, menor, mas ainda assim uma armadilha. É trocar 6 por meia dúzia. A solução não é saltar de poço em poço, é aprender a viver nas planícies entre eles, no vasto e aberto espaço interplanetário e interestelar. A energia que você economiza não tendo que escapar de uma gravidade forte repetidamente pode ser direcionada para a propulsão, para a expansão, para a melhoria da qualidade de vida dentro dos habitats. É um redirecionamento fundamental de recursos. Em resumo, a ineficiência do poço gravitacional é o argumento econômico e logístico definitivo contra a colonização planetária em larga escala. Ela mostra que, por mais romântica que seja a ideia de pisar em novos mundos, é um caminho que leva a um futuro de custos estratosféricos, comércio asfixiado e limitação de crescimento. A liberdade do espaço profundo, por outro lado, abre um leque de possibilidades. Economia fluida baseada em recursos asteroidais, sociedades móveis e resilientes, e uma trajetória de expansão que não encontra barreiras intransponíveis a cada novo sistema estelar. O universo não é feito principalmente de planetas habitáveis. É feito de espaço vazio, pontilhado por estrelas e incontáveis corpos menores. Uma civilização que se adapta a viver nesse espaço, que aprende a colher seus recursos sem se prender a postos gravitacionais, é uma civilização que pode de fato se espalhar pela galáxia. Portanto, quando avaliamos o futuro, a pergunta não é em qual planeta vamos viver. A pergunta é como vamos nos libertar dos postos gravitacionais para habitar o espaço profundo? A resposta está na construção de mundos autônomos que nunca precisem pousar. Essa é a verdadeira fronteira. Tudo o mais é permanecer na praia, olhando para o oceano escuro, mas com medo de soltar as amarras. A eficiência, a lógica e o próprio instinto de liberdade apontam na mesma direção, para cima e para fora, para o mar plano das estrelas, onde não há fundo para nos prender. E essa liberdade de navegar no espaço profundo, longe dos poços gravitacionais, nos leva diretamente a uma das maiores vantagens práticas dessa visão de futuro: o acesso a recursos verdadeiramente imensos, quase ilimitados, se comparados à escassez inerente de qualquer planeta. Enquanto ficamos hipnotizados pela ideia de colonizar Marte ou a Lua, estamos ignorando a verdadeira riqueza do Sistema Solar, que não está concentrada em mundos, mas espalhada em incontáveis pedacinhos. Vamos pensar de forma bem crua. Um planeta é, por definição, um sistema fechado e de difícil acesso. Todos os materiais úteis estão enterrados sob quilômetros de crosta, misturados de formas complexas, exigindo uma mineração pesada, suja e que consome energia brutal. Tudo isso sob uma gravidade que torna o trabalho ainda mais penoso. Vamos pensar de forma bem crua. Um planeta é, por definição, um sistema fechado e de difícil acesso. Todos os materiais úteis estão enterrados sob quilômetros de crosta, misturados de formas complexas, exigindo uma mineração pesada, suja e que consome energia brutal. Tudo isso sob uma gravidade que torna o trabalho ainda mais penoso. Mesmo na Terra, com toda a nossa tecnologia, extrair metais raros é um processo caríssimo e ambientalmente devastador. Agora imagine fazer isso em Marte, com uma infraestrutura industrial que precisou ser levada da Terra peça por peça. A escassez é um fantasma que assombra qualquer colônia planetária desde o primeiro dia. Eles sempre dependerão de importações ou de um esforço hercúleo para extrair quantidades mínimas do que precisam. É uma luta contra a própria geologia do lugar. O espaço profundo, e em particular os corpos menores como asteroides, cometas e luas geladas, oferecem um cenário radicalmente oposto. A primeira coisa a entender é a escala. Existem milhões, cinturão de Kuiper, além das luas geladas de planetas gigantes, que são basicamente asteroides presos por gravidade. A quantidade de matéria-prima é estupidamente maior do que tudo que poderíamos cavar de todos os planetas rochosos combinados, sem o incômodo de uma crosta profunda e uma gravidade forte. Esses corpos são, na prática, minas pré-fragmentadas e expostas. Um asteroide metálico do tipo M, por exemplo, é basicamente um pedaço gigante de ferro, níquel, cobalto e metais preciosos como platina e ouro flutuando no vácuo. Não há minério para processar. O metal já está lá, puro, muitas vezes em forma quase metálica. Outros asteroides são ricos em carbono e compostos orgânicos, os blocos de construção da vida. E talvez o recurso mais valioso de todos, água. Cometas e asteroides gelados são depósitos gigantescos de água congelada.
E água, no espaço, não é só para beber. Ela é o suprimento de oxigênio para respirar e hidrogênio para a combustível de foguetes. Um único asteroide gelado de tamanho médio poderia fornecer mais água do que a humanidade já usou em toda a sua história. A beleza disso é a acessibilidade. Como a maioria desses objetos tem gravidade insignificante, pousar neles e extrair material é incrivelmente fácil em termos energéticos. Uma sonda pode se encontrar suavemente com um asteroide, ancorar-se e começar a escavar ou até mesmo colocar todo ele dentro de um saco gigante para processamento. Não precisamos de escavadeiras monumentais. Técnicas simples de aquecimento poderiam sublimar o gelo para coletar água, ou lasers poderiam cortar pedaços de metal. A logística é de uma simplicidade brutal comparada à mineração planetária, e isso nos leva ao conceito de civilização nômade. Uma frota de mundos-cidade não precisa se fixar em um ponto para esgotar seus recursos. Ela pode ser itinerante. Imagine uma grande nave habitat viajando pelo sistema solar. Ela identifica um aglomerado de asteroides ricos em metais, estabelece uma órbita temporária, envia suas naves de mineração e processamento, extrai o que precisa por alguns anos ou décadas, e depois segue viagem para o próximo aglomerado, talvez rico em gelo. É uma lógica de pastoreio cósmico. Você não esgota um único mundo. Você colhe uma pequena fração dos recursos de milhões de corpos, deixando a grande maioria intocada. Essa é a definição de sustentabilidade em escala solar. A abundância torna-se tão grande que o conceito de escassez, pelo menos para os materiais básicos de construção e sustento da vida, deixa de fazer sentido. Você não briga por uma mina de ferro quando existe uma montanha de ferro flutuando a cada esquina do sistema solar. Isso tem implicações sociais e econômicas profundas. Na Terra, quase todos os grandes conflitos da história, direta ou indiretamente, giram em torno de recursos escassos. Terra fértil, água, petróleo, metais. Uma civilização que habita o espaço profundo e domina a tecnologia de exploração de asteroides remove essa causa fundamental de guerra. A economia deixa de ser baseada na posse de territórios com recursos finitos e passa a ser baseada na habilidade de prospecção, processamento e manufatura. O valor não estaria no material bruto, que seria ubíquo, mas no conhecimento, no design, na energia e nos produtos manufaturados complexos. Seria uma economia pós-escassez para os fundamentos, permitindo que a sociedade se concentre em outros desafios, como ciência, arte, exploração e bem-estar. Claro, isso não significa que tudo será de graça. A energia para fazer tudo isso ainda será um fator crucial, mas com reatores de fusão, ela também se torna abundantíssima. O trabalho humano estará focado na supervisão, na engenharia, na manutenção dos ecossistemas das naves e na criatividade. A própria estrutura das nossas cidades-nave seria construída com esses materiais. O ferro e o níquel dos asteroides se tornam um aço do casco. O silício vira painéis solares e componentes eletrônicos. A água preenche os lagos e rios artificiais, alimenta as culturas hidropônicas e é estocada como reserva estratégica. O nitrogênio e outros voláteis, também encontrados em cometas, completam a atmosfera. É uma civilização que constrói a si mesma a partir dos blocos de construção cósmicos mais básicos, sem precisar saquear um único planeta. Isso contrasta violentamente com a visão de colonização planetária, onde você está sempre num estado de austeridade, tentando fazer render cada grama de material que teve um custo absurdo para ser levado da Terra ou extraído com dificuldade do solo local. A colônia marciana seria eternamente pobre em recursos, sempre no limite, sempre vulnerável. A civilização das naves, flutuando no mar de abundância dos asteroides, seria intrinsecamente rica em materiais. Essa riqueza permitiria não apenas a sobrevivência, mas a prosperidade e a expansão exponencial. Construir uma nova nave-mundo se tornaria uma questão de mobilizar robôs de mineração e fábricas automatizadas no cinturão de asteroides, não um projeto faraônico que drena os recursos de um planeta inteiro. A replicação seria possível, e é essa capacidade de se replicar, de crescer de forma orgânica usando os recursos do ambiente espacial, que transforma uma civilização espacial em algo verdadeiramente viável a longo prazo. A época dos asteroides, portanto, não é um capítulo secundário na exploração espacial. É o capítulo principal. É a transição de uma humanidade que vive em planetas onde os recursos são limitados e a logística é um pesadelo, para uma humanidade que vive no espaço, onde os recursos são praticamente infinitos e a logística é fluida. É a diferença entre ser um agricultor dependente da chuva em um deserto e ser um navegador em um oceano repleto de ilhas cheias de frutas e fontes de água doce.
A mentalidade muda completamente. O foco deixa de ser a conservação ansiosa do pouco que se tem e passa a ser a administração inteligente da abundância que se encontra. Os riscos, é claro, existem. A exploração precisa ser feita com cuidado para não criar nuvens de detritos perigosos, e o controle dos processos industriais no vácuo do espaço é um desafio de engenharia. Mas são desafios técnicos, não limitações físicas intransponíveis como a escassez planetária. Em resumo, a fixação por planetas nos cega para a realidade do sistema solar. Os planetas são as exceções, as poucas bolas grandes onde a matéria se aglomerou. A vastidão da riqueza está nos pequenos pedaços que sobraram. Ignorar essa riqueza e optar por lutar pela sobrevivência em ambientes pobres e hostis como Marte é um erro estratégico colossal. O caminho para um futuro próspero no espaço não passa por encontrar outro deserto para chamar de lar. Passa por aprender a navegar no oceano de recursos que já está lá, esperando para ser colhido. A escassez é uma condição planetária. A abundância é uma condição espacial. E se queremos ter um futuro como civilização interestelar, precisamos abandonar a psicologia da escassez e abraçar a lógica da abundância que o cosmos generosamente oferece. Essa é a verdadeira revolução. Entender que nossa herança não é um ou dois mundos, mas todo um sistema solar de materiais, e que a chave para acessá-la é não nos prender a nenhum deles. A resposta parece óbvia. O universo é essa praia infinita, e as marés cósmicas, as tempestades de radiação e os impactos aleatórios são suas ondas. Nossa melhor chance não está em construir fortalezas em areias movediças, mas em dominar a construção de arcas que podem navegar sobre as ondas para sempre. Essa é a essência da adaptabilidade. Não é sobre ser mais forte do que o universo, é sobre ser mais esperto, mais ágil e, acima de tudo, mais móvel do que qualquer ameaça que ele possa apresentar. E é essa agilidade, nascida da liberdade do espaço profundo e alimentada pelos recursos dos asteroides, que finalmente nos tornaria uma civilização cósmica duradoura, transformando a humanidade de um fenômeno local e temporário em uma presença permanente e dispersa na galáxia. Essa dispersão, essa recusa em ser fixada, é o maior seguro de vida que podemos adquirir. E toda essa resiliência e adaptabilidade física das naves só funciona se as pessoas dentro delas estiverem bem mental e emocionalmente. É aqui que muita gente torce o nariz. Como alguém pode ser feliz trancado em uma lata gigante no spawn? O surpreendente é que, do ponto de vista psicológico, um habitat espacial bem projetado pode ser infinitamente mais saudável do que uma colônia em um planeta morto. A intuição nos engana. A gente pensa que ter um mundo inteiro lá fora, mesmo que inóspito, é melhor do que estar confinado. Só que a psicologia humana não funciona bem com paisagens de desesperança. Vamos pegar o exemplo concreto de uma colônia marciana. O colono acorda em um quarto apertado dentro de um módulo enterrado para se proteger da radiação. Ele se veste, faz sua rotina e talvez, por uma janela espessa, contemple a vista. O que ele vê? Um deserto imóvel, poeirento, sem vida, sob um céu cor de ferrugem. A cada momento, a paisagem grita para ele que ele não pertence àquele lugar, que o ambiente lá fora é ativamente letal, que um erro no selo da porta significa uma morte horrível. A sensação não é de liberdade, é de prisão máxima segurança. Aquele mundo morto é a parede da sua cela. E pior, é uma cela que nunca muda. As estações marcianas são diferentes, mas a essência de hostilidade é constante. Não há brisa, não há cheiro de terra molhada, não há o canto de um pássaro. Essa imutabilidade, essa falta de estímulos naturais e reconfortantes é um peso psicológico enorme. Agora, vamos para dentro de uma arca estelar grande, daquelas que são cilindros rotativos com quilômetros de comprimento. A pessoa acorda em sua residência, que pode ter uma janela para o interior do habitat. O que ela vê depende do projeto, mas pode ser um vale verde, com árvores, um riacho, outras construções ao longo da curva que sobe até se tornar céu. A luz vindo de uma faixa central, que simula o ciclo do dia. Pode haver nuvens artificiais, uma brisa suave do sistema de ventilação que também circula o ar. As pessoas andam por ali, crianças brincam em parques, há o burburinho de uma comunidade. A paisagem é viva, variada, projetada para ser esteticamente agradável e psicologicamente reconfortante. A mente humana, nesse cenário, pode facilmente aceitar aquele ambiente como seu mundo natural. A grande parede do cilindro, lá no alto, não parece uma barreira, parece o céu, a abóbada do seu vale.
A ausência de um exterior tradicional deixa de ser um problema porque o interior é suficientemente rico e expansivo para preencher toda a sua experiência sensorial. Você não sente falta de um horizonte infinito porque o horizonte dentro da nave é convincente e belo. É a diferença entre morar em um apartamento com vista para um muro cinza e morar em um apartamento com vista para um jardim botânico luxuriante. O segundo é obviamente mais saudável, mesmo que o jardim seja tecnologicamente sustentado. O propósito da viagem também atua como um fortalecedor psicológico crucial. Em uma colônia planetária, especialmente em Marte, o propósito inicial de ser pioneiro pode se desgastar rapidamente diante da rotina brutal de sobrevivência. A pergunta por que estamos aqui pode ter uma resposta cada vez mais fraca. Para sobreviver, para testar tecnologia, para um dia talvez terraformar. São objetivos abstratos e de longo prazo. Em uma nave estelar em viagem interestelar, a resposta é clara e épica. Estamos a caminho de um novo sistema estelar. Estamos levando a humanidade para as estrelas. Cada dia que passa é um dia a menos na jornada. A sociedade inteira está unida por essa meta comum e tangível. Há uma narrativa, uma sensação de fazer parte de algo maior, que transcende a mera subsistência. Isso gera um sentido de comunidade e missão que é um poderoso antídoto contra a depressão e a alienação. A própria arquitetura da nave pode ser usada para combater a monotonia. Diferentes biomas podem ser espalhados ao longo do cilindro. Uma área de floresta, uma área de pradaria, uma área com lagos, uma área mais urbana. Rotas de passeio e transporte permitem que as pessoas viajem dentro do seu próprio mundo, experimentando mudanças de cenário. Eventos comunitários, festivais baseados no ciclo agrícola artificial ou em marcos da viagem ajudam a criar um calendário cultural rico. A sensação de vulnerabilidade também é gerenciada de forma diferente. Em Marte, você sabe que está numa fina casca de metal e plástico sob uma atmosfera que não sustenta a vida. Cada sismo marciano, cada tempestade de poeira é um lembrete direto da fragilidade da sua situação. Na nave, a estrutura é tudo que você conhece. Ela é percebida como sólida, permanente, o seu mundo. Os sistemas que a mantêm são invisíveis, funcionando em segundo plano como o coração e os pulmões de um organismo. A menos que haja uma falha grave, a sensação é de segurança e estabilidade. Você não está em uma bolha frágil ou em um ambiente hostil. Você está no interior robusto de um veículo projetado para essa realidade. A mente humana é incrivelmente adaptável, mas ela se adapta melhor a ambientes que simulam os estímulos para os quais evoluiu. Variação visual, ciclos naturais, espaços abertos verdes, interação social rica. Um habitat espacial expansivo pode fornecer tudo isso de forma controlada. Um domo em Marte ou na Lua, por outro lado, é por definição limitado, apertado, e sua vista é constantemente para a morte. A claustrofobia em um planeta não vem do tamanho físico do domo, mas da consciência esmagadora de que aquele domo é tudo que existe de seguro em um universo de hostilidade. Na nave, o domo é o próprio mundo, e ele é projetado para ser suficiente. A questão da liberdade é interessante. Na superfície, estar em um planeta parece oferecer mais liberdade porque há mais espaço físico. Mas que liberdade é essa se cada passo fora do habitat requer um traje espacial complexo, procedimentos demorados e risco de vida? É uma liberdade ilusória, como a de um prisioneiro em uma cela com pátio, mas onde o pátio é um campo minado. Dentro da nave, a liberdade de movimento no ambiente seguro, sem necessidade de trajes, com acesso fácil a diversas paisagens e comunidades, pode ser percebida como muito maior e mais significativa. Você é livre para viver, não apenas para sobreviver dentro de protocolos rígidos. Estudos em ambientes isolados na Terra, como estações de pesquisa na Antártida, mostram que o design do espaço, a qualidade da luz e a sensação de controle sobre o ambiente são críticos para o bem-estar. Um ambiente colorido, espaçoso e com áreas comunitárias agradáveis faz uma diferença enorme. Leve isso para a escala de uma nave estelar, e você tem a receita para uma sociedade psicologicamente estável. É claro, não seria perfeito. Desafios como a cabin fever, tensões sociais em comunidades fechadas e o desejo por novos estímulos existiriam. Mas a chave é que a estrutura do mundo-cidade fornece ferramentas para mitigar isso. Novos projetos, leve isso para a escala de uma nave estelar, e você tem a receita para uma sociedade psicologicamente estável. É claro, não seria perfeito. Desafios como a cabin fever, tensões sociais em comunidades fechadas e o desejo por novos estímulos existiriam. Mas a chave é que a estrutura do mundo-cidade fornece ferramentas para mitigar isso. Novos projetos de paisagismo, expansão da nave,
criação de subcomunidades com culturas ligeiramente diferentes, realidade virtual para experiências extras e sempre o objetivo norteador da viagem. Em contraste, uma colônia planetária tem muito menos margem para manobra. Expandir um domo em Marte é uma operação de risco extremo. Criar novas paisagens é quase impossível. A sensação é de estar preso em uma rotina de manutenção, sem um horizonte de crescimento verdadeiro para o ambiente pessoal. Por fim, a conexão com a Terra ou com o resto da humanidade também é diferente. Tanto em uma colônia planetária quanto em uma nave interestelar, a comunicação teria atrasos enormes. Resumo, a psicologia do confinamento nos ensina que o que importa não é o tamanho absoluto do seu ambiente, mas a qualidade, a variedade e o significado que ele carrega. Um mundo-cidade, com seus vastos espaços internos projetados para simular a beleza e a complexidade da natureza terrestre, oferece um ambiente psicologicamente superior a uma colônia em um planeta morto. Ele troca a realidade cruel e imutável de um deserto planetário por uma simulação generosa e controlada de um paraíso. Para a mente humana, que precisa de beleza, propósito e uma sensação de segurança para florescer, a escolha é clara. A prisão não é definida pelas paredes, mas pela incapacidade de escapar da hostilidade. Em Marte, as paredes são sua salvação, mas também sua cela. Em uma arca estelar, as paredes são os limites do seu mundo. Um mundo que você pode amar e chamar de lar, porque ele foi feito para você. Portanto, quando avaliamos o futuro da humanidade no espaço, não podemos nos prender apenas à engenharia e à física. Temos que olhar para a psicologia. E ela nos diz que um habitat expansivo, cheio de vida e luz, rumo a um destino, é um lugar onde as pessoas podem ser felizes por gerações. Já um domo claustrofóbico em um mundo morto é um convite à depressão, à tensão e possivelmente ao fracasso da própria colônia, não por falta de ar ou água, mas por falta de esperança e de um céu que vale a pena contemplar. A conquista do espaço será, no final, uma conquista da mente humana, e precisamos construir ambientes que a nutram, não que a esmaguem com a paisagem implacável de um universo indiferente. A solução não é nos tornarmos mais durões para aguentar a hostilidade, mas sermos mais espertos em criar ambientes onde a hostilidade simplesmente não é um fator no nosso dia a dia psicológico. É uma lição de humildade. Em vez de tentarmos nos adaptar a qualquer deserto cósmico, devemos usar nossa criatividade para construir o Éden que nossa natureza exige e levá-lo conosco. E para que esse ambiente psicológico saudável e resiliente funcione não por anos, mas por séculos ou mesmo milênios, existe um desafio técnico de uma magnitude completamente diferente: a sustentabilidade perfeita em um sistema fechado. Esse é o verdadeiro teste de fogo para qualquer civilização interestelar. Não adianta ter uma nave linda e uma sociedade coesa se os sistemas de suporte de vida falharem depois de algumas décadas. A grande viagem espacial não é, no fundo, um problema de propulsão primeiro, é um problema de ecologia aplicada. E aqui as naves estelares se revelam como os laboratórios definitivos para a ciência da ecosfera artificial. O conceito é simples de entender, mas diabólico de executar. Dentro daquela casca de metal, cada grama de matéria precisa ser contabilizada e reciclada. Na Terra, nós temos a biosfera planetária que faz isso há bilhões de anos de forma gratuita e robusta. A água evapora, condensa, chove, é absorvida pelas plantas, consumida pelos animais e retorna ao ciclo. Os nutrientes são ciclados através do solo, da decomposição, do crescimento. Na nave, não há um planeta de reserva. O que está dentro é tudo que você tem para sempre. Portanto, o nível de eficiência precisa ser quase absoluto. Vamos pegar a água, o recurso mais crítico. Na nave, ela não pode ser usada e descartada. Cada gota de suor, cada xícara de chá, cada descarga do banheiro, cada transpiração das plantas precisa ser capturada, purificada e reintroduzida no sistema. Isso significa condensadores super eficientes para capturar a umidade do ar, sistemas avançados de tratamento de águas cinzas e negras que usam combinações de filtros, processos biológicos e talvez até destilação por membrana para recuperar até a última molécula de água potável. A perda precisa ser tão próxima de zero quanto a tecnologia permitir. O mesmo vale para o ar. Nós respiramos oxigênio e exalamos dióxido de carbono. As plantas, em um processo inverso, absorvem CO2 e liberam O2 durante a fotossíntese. Em uma nave, esse equilíbrio precisa ser matematicamente calibrado. A quantidade de biomassa vegetal às florestas, às plantações, precisa ser perfeitamente dimensionada para a população, considerando também a respiração das próprias plantas à noite.
Sensores monitoram constantemente a composição atmosférica e sistemas de backup, como eletrolisadores de água que separam oxigênio do hidrogênio, podem ser acionados para corrigir desvios. É um balé constante e precisamente coreografado entre biologia e tecnologia. A agricultura dentro de uma nave não se parece em nada com um campo aberto na Terra. Será necessariamente de alta eficiência e em ambiente controlado. A hidroponia e a aeroponia, onde as raízes das plantas são alimentadas por névoas nutritivas ou soluções aquosas sem solo, serão a regra. Isso permite um uso de água e nutrientes muito mais econômico, evita pragas do solo e permite cultivo em camadas verticais, maximizando a produção por metro cúbico. A iluminação virá de LEDs sintonizados para os comprimentos de onda ideais para a fotossíntese, desperdiçando muito menos energia do que a luz solar natural, que é difusa e chega com apenas parte do espectro útil. Os ciclos de dia e noite são controlados para otimizar o crescimento. Os alimentos serão escolhidos não apenas pelo sabor, mas pela eficiência de conversão de luz e nutrientes em calorias e proteínas. Algas como a espirulina, ricas em nutrientes e de crescimento rápido, podem ser componentes essenciais da dieta. Esta não é uma agricultura romântica, é uma agricultura de engenharia de precisão, onde cada fóton de luz e cada miligrama de nitrogênio contam. E o que acontece com os resíduos orgânicos, restos de comida, partes não comestíveis das plantas, fezes humanas? Na Terra, isso vira lixo ou, no melhor dos casos, composto. Na nave, é matéria-prima preciosa. Tudo isso será processado em digestores anaeróbicos, onde bactérias especializadas quebram a matéria orgânica na ausência de oxigênio, produzindo biogás, que pode ser queimado para gerar energia ou reciclado, e um biofertilizante líquido rico em nutrientes. Outros processos, como a incineração em altas temperaturas com recuperação de minerais, podem complementar o ciclo. A ideia é fechar o loop. O que sai do ser humano e das plantas como resíduo volta como nutriente para a próxima geração de plantas, que por sua vez alimentam os humanos. É a economia circular levada ao seu extremo absoluto. E não são apenas os ciclos da vida que precisam ser fechados, os materiais industriais também. Metais, plásticos, vidros, tudo precisa ser projetado para ser desmontado e reciclado com eficiência quase total. A nave terá suas próprias fábricas de processamento de materiais, onde objetos quebrados ou obsoletos são triturados, separados e transformados em novas matérias-primas. A mineração de asteroides fornecerá o influxo inicial de materiais virgens, mas uma vez estabelecido, o habitat precisará reaproveitar a maior parte do que já possui. Esse domínio da ecosfera artificial é, ironicamente, o que pode um dia tornar a terraformação planetária uma possibilidade realista, se ainda a desejarmos, porque terraformar um planeta é, em essência, o mesmo processo. Criar um sistema ecológico autossustentável em larga escala, mas com a desvantagem colossal de ter que operar sob as condições hostis do planeta. A nave é o treino, um modelo em escala controlada. Se conseguirmos manter um equilíbrio delicado por séculos dentro de uma nave, teremos aprendido as lições necessárias para, talvez, um dia, tentar semear a vida em um mundo estéril. Mas o ponto crucial é que a nave vem primeiro, ela é a escola obrigatória. Sem dominar a arte do equilíbrio ecológico em um ambiente fechado, qualquer tentativa de terraformação seria arrogante e fadada ao fracasso, porque não entenderíamos as dinâmicas profundas dos sistemas que estamos tentando criar. A sustentabilidade de longo prazo em uma nave também força uma mudança cultural profunda. As pessoas que vivem lá terão uma consciência ecológica visceral, direta. Elas verão com seus próprios olhos como cada ação, o desperdício de água, o consumo excessivo, o descarte de um objeto, impacta o sistema coletivo que as mantém vivas. É a conexão mais direta possível entre ação individual e consequência global. Isso provavelmente levará a uma cultura que valoriza a eficiência, a durabilidade e a reparabilidade acima de tudo. O consumo descartável seria uma insanidade em um ambiente assim. Em termos de engenharia, os sistemas serão projetados com redundâncias múltiplas. Não pode haver um ponto único de falha. Se o sistema principal de purificação de água quebrar, há um sistema secundário e um terciário, e talvez um quaternário baseado em princípios físicos diferentes. A manutenção preditiva, com sensores monitorando a saúde de cada bomba, filtro e reator será uma disciplina vital. A inteligência artificial terá um papel fundamental em gerenciar a complexidade bilionária de variáveis desse ecossistema, prevendo falhas e otimizando processos em tempo real. Em resumo,
O desafio da sustentabilidade de longo prazo é o cerne da viabilidade das naves estelares. Elas não são apenas casas no espaço. São organismos tecnobiológicos complexos que precisam aprender a manter seu próprio metabolismo para sempre. Esse desafio é tão grande que ofusca até o da propulsão. Mas é também uma oportunidade única. A chance de aprendermos, de uma vez por todas, a viver em harmonia com o ecossistema. Porque nossa sobrevivência literal depende disso. A Terra nos ensinou a lição de forma branda, com mudanças climáticas e poluição. A nave vai ensinar a lição de forma dura e imediata. Ou você acerta o equilíbrio ou morre. Essa pressão é o que pode nos levar a dominar a ciência dos sistemas fechados. E uma vez dominada, essa ciência não apenas nos permitirá viajar para as estrelas, mas também nos dará o conhecimento para ser melhores guardiões de qualquer mundo que habitarmos no futuro, seja ele uma nave, um planeta ou um dia, quem sabe, um planeta transformado. Portanto, a jornada interestelar começa com um passo aparentemente mais modesto. Aprender a fechar perfeitamente o ciclo da vida dentro de uma lata. É a lição mais humilde e mais importante que precisamos aprender antes de nos declararmos uma civilização cósmica. A nave estelar, nesse sentido, é mais do que um veículo. É uma universidade e um monastério ecológico, onde a humanidade terá que atingir um novo patamar de maturidade. A nave estelar, nesse sentido, é mais do que um veículo. É uma universidade e um monastério ecológico, onde a humanidade terá que atingir um novo patamar de maturidade técnica e coletiva. A recompensa por passar nesse teste não é apenas chegar a outra estrela, é garantir que, não importa para onde vamos, sabemos como levar a vida conosco de forma permanente e harmoniosa. Esse é o verdadeiro salto, de uma espécie que consome ecossistemas para uma espécie que os cria e mantém com maestria. E é dentro do casco metálico de uma arca estelar, gerenciando cada gota d'água e cada molécula de carbono, que essa transformação essencial vai acontecer. E esse domínio técnico da sustentabilidade em um ambiente fechado vai, inevitavelmente, redefinir completamente as pessoas que vivem dentro dele. Não basta ter a tecnologia perfeita. É preciso uma sociedade que funcione em harmonia com essas regras rígidas da física e da biologia. Uma viagem interestelar que dura séculos não é apenas uma jornada pelo espaço. É um experimento social radical, tradicional de nação ou fronteira geográfica. De que adianta falar em território nacional quando seu mundo inteiro tem alguns quilômetros de comprimento e está cercado pelo vácuo? As velhas divisões baseadas em rios, montanhas ou linhas imaginárias no mapa não fazem o menor sentido. Em vez disso, a organização espacial será funcional. A nave será dividida em distritos ou biomas. O distrito agrícola, onde ficam as grandes estufas e sistemas hidropônicos. O distrito florestal, com os parques e reservas de biodiversidade. Os distritos residenciais. O distrito industrial e de serviços. O centro de comando e engenharia. Sua identidade estará menos ligada a um pedaço de terra e mais à sua função na sociedade, ao bairro onde você mora e à sua contribuição para a manutenção do todo. A lealdade se transferirá da pátria distante e abstrata para a nave concreta, o ecossistema que te sustenta e a comunidade de pessoas com quem você compartilha esse destino único. Isso não significa uma sociedade uniforme e sem conflitos, mas significa que os conflitos terão que ser resolvidos de forma diferente, pois as consequências de uma ruptura são catastróficas para todos. Isso nos leva ao coração do desafio, a governança. Como você governa uma sociedade isolada, onde não há para onde escapar, onde uma guerra civil ou uma grave instabilidade política pode levar à falha dos sistemas de suporte de vida e à extinção de todos? Os sistemas políticos terrestres, baseados em partidos que se alternam no poder com agendas por vezes contraditórias, podem ser perigosamente disruptivos em um ambiente tão frágil. A governança a bordo precisará ser extremamente estável, consensual e focada no longo prazo. É provável que se desenvolva uma forma de tecnodemocracia, onde as decisões importantes são tomadas com base em dados técnicos e consulta ampla a especialistas das diversas áreas críticas: engenharia de suporte de vida, ecologia, medicina, psicologia. Líderes podem ser escolhidos por mérito e habilidade de mediação, não por promessas populistas. A ênfase estará na manutenção do equilíbrio, ecologia, medicina, psicologia. Líderes podem ser escolhidos por mérito e habilidade de mediação, não por promessas populistas. A ênfase estará na manutenção do equilíbrio, na prevenção de crises e na garantia de que o projeto da viagem e a sobrevivência da comunidade rumo ao destino não seja comprometido por interesses de curto prazo. O conceito de oposição talvez exista,
mas não como uma força que busca derrubar o sistema, sim como um mecanismo de auditoria e contrapeso, sempre dentro de um consenso básico e negociável. A nave e sua missão devem continuar. As leis serão, em sua essência, leis de física aplicadas à sociedade. Desperdício intencional de recursos, sabotagem de sistemas, ações que ponham em risco a integridade do habitat serão os crimes mais graves imagináveis, tratados com uma severidade que reflete a gravidade da ameaça. A justiça provavelmente focará mais em reparação e reintegração do que em punição pura, pois cada pessoa é um recurso valioso e treinado. Prisões, no sentido tradicional, podem ser impraticáveis. Medidas restritivas de privilégios e trabalho supervisionado em serviços essenciais podem ser as sanções mais comuns. A própria sociedade exercerá um poderoso controle social informal. Todos conhecem todos direta ou indiretamente. A reputação como um cidadão cooperativo e confiável será a moeda básica e negociável. A nave e sua missão devem continuar. As leis serão, em sua essência, leis de física aplicadas à sociedade. Desperdício intencional de recursos, sabotagem de sistemas, ações que ponham em risco a integridade do habitat serão os crimes mais graves imagináveis, tratados com uma severidade que reflete a gravidade da ameaça. A justiça provavelmente focará mais em reparação e reintegração do que em punição pura, pois cada pessoa é um recurso valioso e treinado. Prisões, no sentido tradicional, podem ser impraticáveis. Medidas restritivas de privilégios e trabalho supervisionado em serviços essenciais podem ser as sanções mais comuns. A própria sociedade exercerá um poderoso controle social informal. Todos conhecem todos direta ou indiretamente. A reputação como um cidadão cooperativo e confiável será a moeda. A cultura que emerge dessa realidade tende a valorizar, acima de tudo, a cooperação, a competência técnica e a responsabilidade pessoal. O individualismo extremo, a noção de que você pode fazer o que quiser sem considerar o impacto no coletivo, será visto como um perigo social, quase uma patologia. A arte, a música e a literatura refletirão os temas da viagem, da beleza do ecossistema interno, da história do povo das estrelas e dos desafios de se manter uma civilização em miniatura. Rituais comunitários podem girar em torno de marcos da viagem, a passagem por uma nuvem interestelar, o aniversário de partida, a celebração da colheita de uma nova safra desenvolvida a bordo. A religião, se existir, pode se fundir com a reverência pelo delicado equilíbrio da biosfera da nave, vista como uma criação sagrada que deve ser preservada. Com o passar das gerações, algo inevitável acontecerá: o surgimento de uma identidade nova. Os nascidos na nave nunca terão conhecido a Terra. Para eles, o mundo é aquele vale de interior. As luzes do eixo central são suas estrelas, e o som dos sistemas de ventilação é o seu vento. Eles se considerarão, antes de tudo, cidadãos da nave ou da frota. A Terra se tornará um mito de origem, um lugar lendário, mas não casa. Isso pode trazer um afrouxamento do vínculo com a missão original? É um risco, daí a importância dos historiadores missionários e da educação constante. O objetivo pode se transformar de chegar a Alpha Centauri para preservar e fazer prosperar nossa civilização nesta arca, que é nosso único mundo. A própria noção de tempo será diferente. Ciclos de vida e calendários podem ser baseados nos ritmos internos da nave, não na rotação e translação de um planeta distante. A evolução social em uma jornada milenária é, portanto, um processo de adaptação profunda a uma realidade de interdependência total. É a superação lenta do tribalismo territorial que marcou nossa história na Terra. Na nave, o outro não é alguém de outra nação do outro lado do oceano. É seu vizinho no mesmo corredor de quem sua vida pode depender amanhã. Isso não cria necessariamente um paraíso de paz. Conflitos interpessoais sempre existirão, mas cria um incentivo absoluto para a resolução pacífica e cooperativa de disputas. A política se tornará uma disciplina de gerenciamento de recursos e expectativas, não de conquista de poder pelo poder. Em última análise, a experiência de viver e governar em uma arca estelar pode ser o maior legado social da humanidade, mais até do que a chegada a outro sistema estelar. Ela nos forçará a amadurecer como espécie coletiva, a priorizar o longo prazo sobre o curto prazo, a valorizar a expertise sobre a retórica e a entender que a verdadeira liberdade em um ambiente finito não é a liberdade de consumir infinitamente, mas a liberdade de viver em um equilíbrio seguro e próspero, com um propósito que transcende o indivíduo.
A nave estelar, portanto, não é só um veículo para levar humanos às estrelas. É um laboratório para criar um novo tipo de humano, ou pelo menos uma nova expressão do que a sociedade humana pode ser quando as velhas amarras geográficas e os recursos aparentemente infinitos são removidos. Será um teste severo, mas também uma oportunidade única de reinvenção. E o que for aprendido lá sobre cooperação, governança estável e gestão de ecossistemas fechados pode ser a lição mais valiosa que levaremos conosco, onde quer que no cosmos eventualmente finquemos bandeira. O destino final pode ser um novo sol, mas a jornada em si será o crisol onde forjaremos nosso futuro social. E essa sociedade complexa e interdependente, com sua ecosfera delicada e sistemas vitais que não podem falhar, só é viável por um motivo: ela não será executada principalmente por mãos humanas. A operação de um mundo autônomo viajando por milênios é simplesmente grande e complexa demais para depender apenas do cérebro e dos reflexos humanos. A ascensão da inteligência artificial e da automação total não é um luxo ou um acidente no projeto de uma nave estelar. É a espinha dorsal absoluta, o sistema nervoso sem o qual o organismo colossal não pode funcionar. Vamos pensar na escala do problema. Uma arca estelar tem milhões, talvez bilhões, de parâmetros que precisam ser monitorados em tempo real. Pressão atmosférica em cada setor, composição química do ar, níveis de CO2, umidade, temperatura, fluxo de água em cada tubulação, saúde de cada bomba, tensão em cada parte da estrutura, radiação interna, status dos reatores de fusão, eficiência dos painéis solares externos, ou se houver, trajetória, integridade do casco contra micrometeoritos, biomassa das plantações, saúde dos animais, estoques de nutrientes e por aí vai. Nenhuma equipe humana, por maior que seja, poderia processar esse volume de dados e tomar as decisões ótimas a cada segundo. A função primária de uma inteligência artificial avançada a bordo seria justamente essa: a supervisão omnipresente e ininterrupta do ecossistema da nave. Ela seria o monitor supremo, correlacionando dados aparentemente desconexos. Por exemplo, um ligeiro aumento na umidade em um setor residencial, combinado com uma queda de pressão mínima em um tubo adjacente, poderia alertar para um microvazamento antes que ele se tornasse uma crise. A IA preveria falhas com horas ou dias de antecedência, solicitando manutenção preventiva. Ela otimizaria o consumo de energia, desligando sistemas não essenciais em certos momentos ou redirecionando o poder para onde for mais necessário. Gerenciaria os ciclos de iluminação nas áreas agrícolas para maximizar a fotossíntese com o mínimo gasto energético. Seria o guardião constante do equilíbrio, ajustando milhares de variáveis pequenas para manter o todo estável. E quem faria o trabalho físico de manutenção, reparo e construção? Robôs, de muitos tipos. Robôs especializados rastejariam pelo exterior do casco, inspecionando a blindagem, reparando pequenos impactos, limpando sensores. Dentro da nave, robôs de serviço cuidariam da limpeza, da logística de carga, do transporte de materiais entre distritos. Nas áreas industriais e de engenharia, braços robóticos de precisão e impressoras 3D de grande escala fabricariam peças de reposição, ferramentas, até módulos inteiros de expansão. Em caso de emergência, como um incêndio ou um rompimento, robôs de resposta rápida poderiam entrar em áreas contaminadas ou de alto risco, selando brechas e combatendo o perigo sem colocar vidas humanas em jogo. Esses robôs seriam os trabalhadores incansáveis, operando em turnos de 24 horas por dia, todos os dias, por séculos. Eles não ficariam doentes, não entrariam em greve e seguiriam as diretrizes da IA central. Os humanos assumiriam o papel de supervisores, programadores, designers e reparadores dos próprios robôs. A profissão mais comum pode ser a de técnico em robótica ou engenheiro de sistemas autônomos. A tomada de decisões estratégicas também seria profundamente assistida, ou talvez até delegada, à inteligência artificial. Calcular a trajetória mais eficiente através do meio interestelar, considerando a presença de nuvens de gás, poeira e a gravidade de estrelas distantes, é um problema matemático de uma complexidade alucinante. Uma IA poderia calcular milhões de rotas potenciais em segundos, escolhendo a ótima. Na chegada a um novo sistema estelar, a IA coordenaria o envio de sondas de exploração, analisaria os dados recebidos e recomendaria os melhores pontos para mineração ou possível estabelecimento de uma órbita segura. Em um cenário ainda mais especulativo, se a frota encontrasse vestígios de outra civilização, a IA poderia ser a primeira a analisar padrões de comunicação, auxiliando os humanos na decisão de como, ou se, deveriam responder.
A relação que se desenvolve nesse ambiente é de simbiose profunda. Os humanos não são substituídos no sentido de se tornarem obsoletos, eles são liberados. Liberados do trabalho repetitivo, perigoso e de puro monitoramento de dados, sua função se eleva para a criatividade, a supervisão de alto nível, a exploração científica dentro da nave, a arte, a educação, a governança social e o cuidado uns dos outros. Eles são os que dão propósito à missão, que fazem as perguntas filosóficas, que criam cultura. A IA e os robôs são as ferramentas que mantêm o mundo funcionando para que essa parte humana possa florescer. É a parceria definitiva, a biologia fornecendo intuição, emoção e propósito, a tecnologia fornecendo precisão, memória infalível e força incansável. Essa dependência total redefine conceitos fundamentais. Trabalho, por exemplo. Muito do que consideramos trabalho hoje desaparece. Não há faxineiros, não há operários de linha de montagem, não há caminhoneiros. O trabalho humano se torna predominantemente cognitivo, criativo e de gestão de relações. Lazer não é mais um prêmio escasso após uma longa jornada de trabalho físico. Pode se tornar uma parte integral da vida, dedicada ao aprendizado, à arte, ao esporte, à socialização. O próprio propósito da existência, numa sociedade assim, pode se afastar da luta pela subsistência e se voltar para o crescimento coletivo e do individual, para a exploração do conhecimento e da experiência interior. A nave estelar, portanto, é o culminar físico e social da parceria entre biologia e tecnologia. Ela é a materialização de um mundo onde a máquina cuida das necessidades básicas com perfeição e a vida orgânica é free para perseguir seus objetivos mais elevados. Mas isso exige uma IA confiável de um nível que ainda não possuímos. Ela precisa ser robusta, à prova de falhas, resistente à corrupção de software e, crucialmente, alinhada com os valores humanos de sobrevivência e prosperidade da comunidade. O desenvolvimento de uma tal IA é um dos maiores desafios técnicos e éticos do projeto. Ela não pode ter bugs catastróficos, não pode desenvolver objetivos próprios conflitantes com a missão. Deve ter uma transparência que permita aos humanos entender suas decisões. Provavelmente será um sistema distribuído sem uma consciência única centralizada, mas uma rede de especialistas artificiais cooperando. Em resumo, a automação total e a IA avançada não são um detalhe da viagem interestelar. São a condição que a torna concebível. Sem elas, a nave é um cadáver incapaz de se sustentar. Com elas, a nave se torna um ser quase vivo, um superorganismo tecnobiológico que carrega seu propósito em seus circuitos e sua biota. Essa simbiose pode ser o modelo para o futuro da humanidade, onde a tecnologia deixa de ser uma ferramenta externa que usamos e se torna o ambiente integrado que nos sustenta, nos liberta e, em última análise, nos define como uma civilização capaz de transcender seus limites planetários originais. A nave estelar é, assim, a prova final de que nosso destino não está em escolher entre humanidade e máquina, mas em fundi-las de forma sábia em uma nova entidade, capaz de enfrentar as vastidões do tempo e do espaço. Mas toda essa sociedade simbiótica, com sua IA e robôs, seus ecossistemas fechados e sua cultura única, seria apenas uma bela e complexa estátua se não pudesse se mover. A viabilidade prática de um mundo-cidade itinerante repousa inteiramente sobre dois pilares que ainda pertencem mais à física teórica do que à nossa realidade: propulsão e energia em escalas verdadeiramente monumentais. Não estamos falando de melhorar um foguete químico, estamos falando de inventar uma nova categoria de máquina, os motores de um mundo inteiro que precisa viajar por séculos ou milênios. Primeiro, vamos lidar com a questão mais visceral. Como você acelera uma massa que pode pesar bilhões de toneladas a uma fração significativa da velocidade da luz? Os métodos convencionais são piada perto desse desafio. Foguetes químicos, esqueça. A quantidade de combustível necessária seria maior do que a própria nave. A propulsão iônica, usada em sondas hoje, é eficiente, mas tem um empuxo muito fraco. Levaria eras para acelerar uma arca. A resposta precisa ser algo radical. O principal candidato teórico é o motor de fusão nuclear. A ideia é usar a mesma reação que alimenta as estrelas, fundir átomos leves, como deutério e hélio 3, liberando uma energia colossal. Parte dessa energia é direcionada para expelir os produtos da reação a velocidades absurdas pelo bocal de um motor, gerando empuxo. Outra parte é convertida em eletricidade para alimentar a nave. A fusão oferece uma densidade energética milhões de vezes maior que a química. Se dominada e tornada compacta e segura, ela poderia fornecer o empuxo contínuo necessário para acelerar uma nave colossal ao longo de anos,
até atingir talvez 10 ou 20% da velocidade da luz. Outro conceito, ainda mais especulativo, mas que evita o problema de carregar combustível, é a vela solar a laser. Imagine uma vela gigantesca, feita de um material ultrafino e reflexivo, presa à nave. Em vez de usar vento solar, ela é empurrada por um feixe de laser monumentais estacionado perto do Sol, ou em órbita de algum planeta. Esse laser, alimentado por estações de energia solar ou nuclear, fica focado na vela por anos, transferindo momento e acelerando a nave sem ela precisar carregar propelente. Para frear no destino, você poderia usar uma vela menor para capturar a luz da estrela de destino, ou outros métodos. É um conceito elegante, mas exige uma infraestrutura imensa no ponto de partida e um controle de precisão absurdos ao longo de anos-luz. Existem ideias ainda mais exóticas, como a propulsão por antimatéria, onde partículas e antipartículas se aniquilam liberando energia pura, ou até manipulação hipotética da matéria escura ou do espaço-tempo em si. Mas essas são pura especulação por agora. O ponto é que a propulsão interestelar para uma massa tão grande exige um salto quântico na física de engenharia. Não basta ir rápido, é preciso ser eficiente no uso de energia e confiável por séculos. Esses motores não seriam apenas anexos, seriam partes integrantes e massivas da estrutura da nave, provavelmente situados na sua traseira, protegidos por campos magnéticos e escudos contra a própria radiação que geram. Eles precisariam funcionar de forma contínua ou quase contínua por décadas, depois ficar em silêncio durante a longa viagem de cruzeiro e ser reativados para a desaceleração no destino. A confiabilidade é tudo. Agora, propulsionar a nave é uma coisa. Alimentar toda a civilização dentro dela por milênios é outra, igualmente gigantesca. A energia para as luzes, para os sistemas de suporte de vida, para a reciclagem de água e ar, para a indústria interna, para os computadores e robôs, precisa ser abundante, limpa e segura. Novamente, a fusão nuclear aparece como a candidata natural. Um ou mais reatores de fusão compactos, possivelmente versões mais avançadas do que as usadas na propulsão, seriam o coração energético da nave. Eles gerariam calor que seria convertido em eletricidade para distribuir por toda a estrutura. A fusão é ideal porque o combustível básico, deutério, pode ser extraído da água, que por sua vez seria abundante dos asteroides gelados. Seria uma fonte de energia praticamente inesgotável para os padrões de uma única nave. A segurança é crítica. Um reator de fusão, ao contrário de um de fissão, não tem risco de meltdown catastrófico. Se o confinamento do plasma falhar, a reação simplesmente para. Isso é essencial para um ambiente fechado e frágil. Além do reator principal, a nave teria sistemas de backup complementares. Durante a fase de aceleração, parte da energia do motor de fusão poderia ser desviada para a rede interna. Em viagem de cruzeiro, longe de estrelas, o reator interno seria a única fonte. Ao se aproximar de um sistema estelar, enormes painéis solares poderiam ser estendidos para coletar energia estelar, poupando o combustível de fusão. Em áreas específicas, geradores termoelétricos de radioisótopos, como os usados em sondas espaciais profundas, poderiam alimentar equipamentos críticos em lugares remotos da estrutura. A gestão dessa rede energética seria uma das funções centrais da inteligência artificial, equilibrando produção, armazenamento e consumo para nunca haver uma falha de energia que ponha em risco os sistemas vitais. O armazenamento de energia também é um desafio. Baterias podem não ser suficientes para a escala necessária. Sistemas de volantes de inércia, supercapacitores ou até o armazenamento de energia na forma de hidrogênio produzido por eletrólise da água, usando energia excedente, poderiam atuar como reservas para picos de demanda ou emergências. A nave, portanto, não é apenas um veículo movido à fusão. Ela é uma usina de energia móvel autossuficiente. Ela carrega seu próprio sol no porão, um sol controlado e confinado magneticamente. Esse domínio da energia é o que permitiria tudo o mais: a reciclagem perfeita de recursos, a manutenção de um clima ameno, a iluminação das fazendas hidropônicas, o funcionamento dos computadores que monitoram tudo. Sem energia abundante e confiável, o ecossistema fechado colapsa em questão de dias. E é por isso que o desenvolvimento dessas tecnologias na Terra, ou em estações no sistema solar interno, é o pré-requisito absoluto, o gargalo que impede a era das naves estelares de começar. Antes de projetarmos os vales interiores, precisamos dominar a fusão em escala utilitária. Antes de planejarmos a sociedade a bordo, precisamos ter certeza de que podemos acender as luzes e mantê-las acesas por 1000 gerações. A propulsão e a energia são, assim,
as fundações sobre as quais todo o sonho é construído. Elas transformam a nave de uma ideia filosófica em um problema de engenharia. Um problema imenso, mas que pelo menos é definido. A busca por essas tecnologias não é um desvio da exploração espacial. É a própria essência dela nesse estágio. Cada avanço em confinamento de plasma, em materiais resistentes ao calor extremo, em eficiência de conversão de energia, é um tijolo colocado na futura quilha de uma arca estelar. E quando essas fundações estiverem sólidas, o resto, a ecologia, a sociologia, a psicologia se tornará um desafio complexo, mas solucionável. Porque com energia quase ilimitada e a capacidade de se mover pelo espaço profundo, a humanidade ganha o poder de reescrever suas próprias regras de existência. A propulsão nos dá a liberdade do movimento. A energia nos dá a liberdade de sustentar a vida independentemente do Sol. Juntas, elas são as chaves que destrancam a porta do sistema solar e nos lançam no oceano interestelar. Portanto, por mais fascinantes que sejam as outras partes da visão, é no desenvolvimento silencioso e obstinado de 2 reatores e motores do futuro que o destino cósmico da humanidade realmente será forjado. Com os motores e reatores de fusão resolvendo o problema do movimento e da energia, a próxima fronteira não é mais de engenharia de materiais, mas de engenharia de vida, porque mesmo dentro do habitat perfeito, com gravidade artificial e radiação blindada, nosso corpo ainda é um produto da Terra, otimizado para condições muito específicas que o cosmos simplesmente não oferece. A jornada interestelar, especialmente uma que dura muitas gerações, pode demandar que a própria vida a bordo, incluindo a humana, passe por adaptações. Não estamos falando de seleção natural lenta, mas de uma gestão ativa e ética da biologia para garantir a sobrevivência e a saúde no longo prazo. O primeiro grande adversário é a radiação residual. Mesmo com escudos incríveis, alguma radiação cósmica de alta energia sempre atravessa. Ao longo de décadas, a exposição cumulativa aumenta o risco de câncer e danos celulares. Pesquisas em resistência à radiação serão cruciais. Isso pode envolver desde terapias genéticas que fortaleçam os mecanismos de reparo de DNA, até o desenvolvimento de tratamentos médicos avançados que possam reverter danos radiológicos. Talvez até a introdução, via edição genética ética, e com amplo consenso, de genes de organismos extremófilos terrestres que são naturalmente resistentes à radiação, como os tardígrados. Não se trata de criar super-humanos, mas de dar ao corpo humano comum uma chance justa contra um ambiente para o qual não evoluiu. Outro foco será a eficiência metabólica. Em um sistema fechado, recursos são preciosos. A ideia de reduzir a necessidade calórica ou otimizar a absorção de nutrientes pode ser interessante. Modificações que previnam doenças como osteoporose mesmo em gravidades ligeiramente diferentes, ou que regulem melhor o ciclo sono-vigília em um ambiente com ciclos artificiais, também entram no radar. Um conceito mais radical, mas frequentemente discutido, é o da hibernação controlada ou torpor. Se fosse possível colocar a maior parte da tripulação em um estado de hibernação profunda por longos períodos da viagem, os recursos consumidos ar, água, comida cairiam drasticamente. A psicologia da viagem também mudaria, pois a mesma geração que partiu poderia chegar. A ciência por trás disso é extremamente complexa, envolvendo a redução segura da temperatura corporal e do metabolismo sem danos cerebrais. Mas é uma linha de pesquisa séria. No entanto, a adaptação mais previsível e gerenciável é a gestão da diversidade genética. Uma nave estelar não levará milhões de pessoas. A população inicial pode ser de alguns milhares, no máximo dezenas de milhares. Manter um pool genético saudável e robusto ao longo de séculos, evitando a depressão endogâmica, onde os defeitos genéticos recessivos se manifestam, por causa do cruzamento entre parentes distantes, será uma ciência exata. Será necessário um programa genético cuidadoso, provavelmente supervisionado por uma inteligência artificial que atue como um conselheiro de compatibilidade. Ele não imporia casamentos, mas aconselharia, com base em sequenciamento genético completo de todos, quais uniões teriam maior probabilidade de produzir descendentes com a máxima diversidade e saúde genética. Pode soar frio, mas é uma questão de saúde pública vital em uma população tão pequena e isolada. Bancos de esperma e óvulos congelados de uma ampla variedade de doadores da Terra ou de outras naves poderiam ser usados para injetar diversidade genética artificialmente ao longo das gerações. A própria noção de família e reprodução pode ser culturalmente reconfigurada por essa necessidade biológica básica. Além dos humanos, a biologia sintética terá um papel estelar.
Não vamos levar micróbios e plantas terrestres comuns. Vamos levar versões projetadas deles. Micro-organismos podem ser criados para serem super eficientes na decomposição de resíduos específicos da nave, ou na produção de plásticos biodegradáveis ou medicamentos. Plantas podem ser editadas para terem ciclos de crescimento mais rápidos, maior valor nutricional, raízes que se adaptem melhor à hidroponia e até para produzirem compostos que purifiquem o ar ou a água de forma mais ativa. A biosfera da nave será, em parte, uma criação de laboratório, otimizada para o serviço ecológico que precisa prestar. Tudo isso levanta questões éticas profundas. Onde traçamos a linha na modificação humana? Melhorar a resistência à radiação é uma coisa. Aumentar a inteligência ou a força para além dos padrões humanos naturais é outra, e pode criar divisões sociais até dentro da nave. O consenso provavelmente será de extrema cautela, privilegiando modificações que são claramente terapêuticas ou de sobrevivência e não melhorias arbitrárias. O objetivo é manter essa humanidade, não substituí-la por algo além. Com o tempo, no entanto, mesmo sem modificações deliberadas, a seleção natural em um ambiente tão único pode atuar. Talvez aqueles com menor propensão a enjoos em gravidade rotacional ou com um metabolismo mais eficiente tenham ligeiramente mais sucesso reprodutivo. Ao longo de séculos, mudanças sutis podem se acumular. As gerações nascidas na nave podem se tornar, biologicamente, os mais aptos para a vida no cosmos por pura adaptação. A própria definição de humano pode, portanto, se expandir sutilmente. Não seremos mais apenas Homo sapiens adaptado às savanas africanas. Seremos uma variação que incorpora adaptações sutis para a vida em ecossistemas fechados e de alta tecnologia no espaço profundo. A nave estelar, então, cumpre uma dupla função biológica. Ela é um vaso que protege e transporta a vida existente, mas também é um laboratório para seu futuro evolutivo. É dentro desse casco que a biologia terrestre, incluindo a nossa, começará seu verdadeiro ajuste fino para se tornar uma presença permanente no universo. Essa não é uma ideia de abandono da nossa humanidade, mas de sua continuação por outros meios. A vida sempre se adaptou aos ambientes. Na Terra, fomos moldados pela gravidade, pela atmosfera, pela radiação filtrada. Na nave, assumimos o controle desses parâmetros e, ao fazer isso, assumimos também a responsabilidade de guiar nossa própria adaptação biológica a eles. Isso nos torna jardineiros não apenas de um ecossistema, mas do nosso próprio código genético. É um poder imenso e perigoso, mas talvez inevitável. Se quisermos nos tornar uma espécie interestelar, não podemos levar apenas nossas máquinas e nossas culturas. Temos que levar uma biologia que possa prosperar na jornada. Isso pode significar aceitar que o humano que chegar a outra estrela será, em aspectos muito sutis, diferentes daquele que partiu da Terra. Será um humano um pouco mais cósmico, um pouco mais adaptado ao vasto oceano que seus ancestrais apenas sonharam em cruzar. E esse, talvez, seja o legado mais profundo da viagem. A demonstração de que a vida é não apenas frágil, mas também incrivelmente resiliente e mutável, especialmente quando guiada por sua própria inteligência. A nave estelar é, assim, o útero para esse próximo passo evolutivo, um passo que será dado não por acaso, mas por escolha e necessidade, marcando a transição de uma espécie planetária para uma espécie verdadeiramente espacial em corpo e mente. E mesmo com toda essa capacidade de adaptar a própria biologia, ainda persiste na cultura popular uma ideia que parece ser a solução definitiva. Em vez de nos adaptarmos a ambientes hostis ou construir habitats fechados, por que não transformar um planeta inteiro para se parecer com a Terra? Por que não terraformar Marte? Soa como a ambição final, a coroação da engenharia humana. Só que quando você para analisar friamente, a terraformação é provavelmente a solução mais inviável, antieconômica e filosoficamente problemática de todas. É uma ilusão perigosa que surge do nosso apego emocional a planetas. Vamos aos fatos. Terraformar Marte não é um projeto de um século. É um projeto de dezenas de milênios, talvez centenas. Você está falando de modificar a atmosfera, a temperatura, a superfície e a hidrosfera de um mundo inteiro. A atmosfera marciana atual é finíssima e composta principalmente de dióxido de carbono. Para torná-la respirável e com pressão adequada, você precisaria adicionar uma quantidade colossal de gases, principalmente nitrogênio e oxigênio. De onde tirar isso? Talvez liberando CO2 congelado nos polos, ou importando gelo de amônia de cometas para trazer nitrogênio.
Cada uma dessas etapas exige uma energia absurda, uma escala de engenharia que é deusiana. Seria preciso bombardear o planeta com cometas de forma controlada, uma façanha com riscos catastróficos. E mesmo que você consiga engrossar a atmosfera, ainda falta o campo magnético global. Sem ele, a atmosfera seria lentamente erodida pelo vento solar novamente, e a radiação mortal na superfície continuaria alta. Então você teria que inventar uma maneira de reignitar o núcleo metálico de Marte, ou criar um campo magnético artificial gigante, algo totalmente fora da nossa compreensão tecnológica atual. Enquanto todo esse processo planetário, que levaria mais tempo do que toda a história escrita da humanidade, está em andamento, onde as pessoas viveriam? Em habitats subterrâneos ou em cúpulas, exatamente como numa colônia não terraformada. Ou seja, por dezenas de milhares de anos, gerações e gerações viveriam confinadas, sofrendo todos os perigos e privações de uma colônia planetária, apenas com a esperança distante de que seus descendentes muito distantes talvez pudessem um dia andar do lado de fora sem traje. É um contrato social insano. Condenar centenas de gerações a uma vida difícil por um sonho que elas nunca verão. Do ponto de vista econômico e de recursos, é um pesadelo. Os recursos necessários apenas para iniciar os primeiros estágios de uma terraformação marciana, foguetes, robôs, usinas de processamento em escala planetária poderiam ser usados para construir não uma, mas centenas de naves estelares ou habitats orbitais gigantes. Com a mesma quantidade de energia e material, você poderia criar habitats perfeitos, com gravidade 1G, atmosfera controlada e proteção total contra a radiação, disponíveis de imediato, em algumas décadas ou séculos de construção. A terraformação troca uma solução rápida e eficiente, construir a nossa casa, por uma solução lentíssima e desperdiçadora, reformar uma casa em ruínas num deserto radioativo. A ilusão é achar que um planeta, por ser grande, é um ativo. No contexto da sobrevivência humana, ele é um passivo imenso. E depois temos a questão ética, que é profunda e muitas vezes ignorada. Marte pode ser um deserto gelado e sem ar, mas é um ambiente planetário único, com sua própria geologia, sua própria história. E possivelmente, ainda que apenas microbianos, sua própria vida nativa. Temos o direito de destruir completamente esse ambiente, apagar bilhões de anos de história geológica marciana, para substituí-lo por uma cópia mal feita da Terra? É uma arrogância cósmica sem precedentes. Seria o colonialismo em sua forma mais extrema. Não apenas ocupar o terreno, mas apagar toda a identidade do lugar e substituí-la pela nossa. Se encontrarmos vida em Marte, mesmo que apenas fósseis ou micróbios subterrâneos, a terraformação se tornaria um ato de genocídio planetário. E mesmo se não houver vida, a ética de transformar radicalmente um mundo inteiro só porque podemos é, no mínimo, questionável. A terraformação é, portanto, um sonho que nasce da nostalgia. É a expressão de uma espécie que ainda não se desprendeu psicologicamente do solo. Queremos grama, céu azul e horizontes. Então imaginamos pintar essas coisas em outro mundo, custe o que custar. É um impulso compreensível, mas infantil do ponto de vista de uma civilização que pretende ser interestelar. Civilizações maduras não procuram desesperadamente por berços idênticos ao seu. Elas constroem seus próprios berços e os levam consigo. A eficiência está em criar o ambiente ideal em um volume controlado, não em tentar controlar um ambiente descontrolado e planetário. A nave estelar resolve o problema de forma elegante. Ela é a terraformação em miniatura, concluída e funcional desde o primeiro dia, pronta para viajar. Marte, mesmo após 100 mil anos de trabalho, ainda seria um planeta de gravidade baixa, com atmosfera possivelmente instável e sem campo magnético verdadeiro. Seria um substituto inferior. Por que se contentar com uma cópia imperfeita, de baixa manutenção, quando você pode ter o original portátil e perfeito? Em última análise, a fixação pela terraformação distrai dos passos reais e possíveis. Em vez de sonhar com engenharia planetária de deuses, deveríamos focar na engenharia de ecossistemas fechados, que é difícil o bastante. Dominar uma biosfera em uma nave é um problema solucionável com a tecnologia que podemos prever. Dominar a atmosfera de um planeta não é. A terraformação é, assim, um conto de fadas tecnológico. Soa bem em romances e filmes, mas desmorona sob o peso da realidade física, temporal e econômica. É um exemplo clássico de pensar grande de maneira errada. A verdadeira grandeza não está em remodelar mundos à nossa imagem, mas em nos tornarmos independentes deles,
levando nossa biosfera conosco em embarcações autossustentáveis. A nave estelar não é um plano B, porque a terraformação é muito difícil. A nave é o plano A, e a terraformação é uma fantasia que nos prende ao passado. Aceitar isso é um marco de maturidade. Significa deixar para trás a mentalidade do colonizador planetário, que precisa conquistar e moldar terras alienígenas, e abraçar a mentalidade do navegador interestelar, que é autossuficiente e leva sua terra natal no porão. Portanto, quando você ouvir falar em terraformação, pense nisso como um exercício de pensamento interessante, mas fundamentalmente defeituoso. Os recursos, o tempo e o esforço seriam astronomicamente maiores para um resultado final inferior. O caminho para as estrelas não passa por tentar fazer de Marte um subúrbio da Terra. Passa por construir novas terras, melhores e móveis, e lançá-las ao cosmos. Essa é a visão que combina ambição com pragmatismo e que nos levará, de fato, a um futuro entre as estrelas. A terraformação é um beco sem saída glorificado, uma miragem no deserto que nos faria desperdiçar séculos caminhando em sua direção, enquanto a verdadeira fonte de água, a tecnologia de habitats fechados, está sendo cavada bem onde estamos. O foco deve estar aqui, no controlável, no construível, no eficiente. O resto é ilusão. E depois de toda essa jornada, depois de séculos ou milênios viajando pelo vazio interestelar, a grande arca estelar finalmente chega ao seu destino. Um novo sistema estelar, com sua própria estrela, seus planetas, seus asteroides, e agora, o que fazer? A tentação imediata, movida por toda a nossa cultura, é pensar: vamos pousar, vamos colonizar aquele planeta que parece mais com a Terra, mas essa seria uma quebra completa da lógica que nos trouxe até aqui. O destino final de uma civilização de naves não é um planeta. É a órbita estável ao redor de uma estrela hospitaleira. A nave, que foi um lar por tanto tempo, não precisa pousar. Na verdade, pousar seria um retrocesso perigoso e desnecessário. Em vez disso, ela se estabelece como uma colônia orbital permanente. Este é o conceito-chave. Você chega a um novo sistema e estaciona sua casa-mundo em uma órbita segura. Talvez na zona habitável da estrela, onde a luz solar é abundante para a energia e para ampliar a agricultura. A partir desse posto avançado orbital, que já é totalmente autossuficiente, você começa a explorar o sistema com calma e segurança. Você envia sondas robóticas avançadas para todos os planetas, luas e asteroides do sistema. Você mapeia recursos, geologia, possíveis sinais de vida passada ou presente. Se for necessário ou interessante, você pode enviar equipes humanas em missões temporárias de exploração em superfícies planetárias, mas sempre com a possibilidade de voltar para a segurança e o conforto do habitat orbital. A nave-mãe funciona como uma fortaleza, um porto seguro, um centro de comando. Por que isso é tão superior? Primeiro, segurança. A nave já está adaptada para proteger a vida do vácuo e da radiação. Descer para um planeta, mesmo que pareça amigável, é se expor a uma série de novos riscos desconhecidos. Micróbios alienígenas, geologia instável, tempestades, gravidade diferente. Para que arriscar? Segundo, eficiência logística. Do ponto de vista orbital, é fácil enviar veículos para qualquer lugar do sistema. Do ponto de vista da superfície de um planeta, você cai novamente no problema do poço gravitacional. Tudo que você quiser mandar para fora do planeta tem um custo energético enorme. Terceiro, você preserva a opção. Estabelecido na órbita, você pode estudar o sistema inteiro antes de tomar qualquer decisão irreversível sobre colonização planetária. E mais, se outras naves estelares chegarem ao mesmo sistema, o que é bem provável ao longo do tempo, elas podem se unir à primeira. Várias naves, ou habitats construídos localmente com os recursos do sistema, podem formar um arquipélago orbital. Eles podem ficar próximos, conectados por transporte fácil, trocando pessoas, recursos e cultura. Isso forma uma civilização distribuída, resiliente, baseada em múltiplos habitats independentes, mas cooperativos. É a extensão natural da filosofia das naves para um sistema estelar fixo. E os planetas, então, qual é o seu papel? Eles se tornam parques naturais, locais de pesquisa científica ou fontes de recursos específicos. Se houver um planeta com uma biosfera rica e complexa, ele será estudado com extremo cuidado, sem contaminação, como um santuário. Se houver um planeta rico em um minério raro, você pode estabelecer uma pequena base de mineração automatizada na superfície, mas a população humana principal continua na órbita, vivendo bem. Apenas no caso altamente improvável de existir um verdadeiro gêmeo da Terra, com gravidade 1G
atmosfera respirável, campo magnético e biosfera compatível à colonização planetária se torna uma opção ponderada, não uma necessidade. E mesmo assim seria uma escolha. Parte da população poderia descer para viver no planeta, mantendo laços fortes com os habitats orbitais. A grande ironia é que depois de uma viagem tão longa, o destino final não é um mundo alienígena, mas a confirmação de que seu mundo construído é superior. A nave, que era um veículo, se torna a semente permanente. Ela é a unidade básica da civilização. Os planetas do novo sistema são meros recursos orbitando ao redor dela, no sentido literal e figurado. Essa visão inverte completamente a narrativa da ficção científica. Em vez de a nave ser um meio para chegar a um planeta, o planeta é um recurso acessório para a nave. Essa abordagem também resolve o problema da adaptação. A população da nave já está perfeitamente adaptada à vida em gravidade artificial, atmosfera controlada, etc. Mandá-la para um planeta com gravidade diferente, mesmo que respirável, seria submeter uma nova geração aos mesmos problemas de saúde que discutimos no começo. Por que fariam isso? Eles já têm um lar perfeito. O conceito de destino se transforma. A viagem não termina com um pouso triunfal. Ela termina com uma fundação, um estabelecimento. A grande conquista não é pisar em um novo mundo. É ter conseguido trazer um mundo inteiro através do espaço e agora tê-lo ancorado em um novo porto estelar, pronto para gerar novos mundos, novas naves que seguirão adiante. É uma visão de civilização exponencial e orgânica baseada na replicação de habitats, não na ocupação de planetas. E esse é o ponto mais profundo. Uma civilização baseada em naves não busca um ponto final. Ela busca pontos de partida. Cada sistema estelar alcançado é uma nova base para explorar ainda mais, para construir mais naves, para se espalhar ainda mais. É um processo que não tem um fim geográfico. O planeta, quando útil, é um subúrbio, uma área de lazer, uma mina a céu aberto. Mas o lar, o centro da vida, da cultura, da sociedade, permanece no habitat artificial, seguro, controlado e independente da hostilidade ou da mera inadequação de qualquer superfície planetária. Portanto, quando imaginamos a chegada, temos que abandonar a imagem dramática do pouso. A imagem correta é a de uma semente que, depois de viajar pelo vento, finalmente encontra um solo fértil, mas em vez de se enterrar no solo, ela solta raízes aéreas e continua a crescer ali no ar, usando os nutrientes do solo sem se submeter a ele. A nave estelar é essa semente com raízes aéreas. Seu destino final é se tornar uma árvore orbital, que por sua vez produz mais sementes. Os planetas são um solo rico em nutrientes ao redor, mas a árvore nunca toca o chão. Essa é a verdadeira promessa de uma civilização interestelar. Não a de ser convidada em mundos alienígenas, mas a de ser jardineira de seus próprios mundos, cultivando-os no espaço entre as estrelas, usando os recursos dos sistemas estelares como adubo, mas nunca dependendo da boa vontade de um ambiente planetário para sobreviver. É a mais pura expressão de independência cósmica. A nave que chegou não é uma missionária cansada. É uma fundadora confiante, instalando sua embaixada permanente nos céus de uma nova estrela, de onde observa, com interesse científico e talvez uma pitada de desdém, os mundos primitivos que orbitam abaixo. E essa visão de um destino orbital, não planetário, nos leva à última e mais profunda camada dessa discussão toda. Uma mudança radical na forma como entendemos nosso lugar no cosmos. É o que podemos chamar de perspectiva cósmica, e ela propõe uma reinterpretação simples mas poderosa. Planetas como a Terra são berços absolutamente perfeitos para o surgimento e a infância da vida, mas podem se tornar tumbas gravitacionais se uma espécie tecnológica insistir em ficar presa a eles. Vamos pensar com calma. Um planeta como o nosso é um milagre de condições estáveis. Ele tem gravidade suficiente para segurar uma atmosfera espessa, mas não tanta a ponto de esmagar tudo. Tem água líquida em abundância, uma distância perfeita da estrela, um campo magnético protetor, placas tectônicas que reciclam elementos e uma biosfera complexa que criou um equilíbrio químico único. É o ambiente ideal para a vida brotar, se diversificar e, eventualmente, produzir uma espécie inteligente. O planeta é o berço aconchegante, seguro e nutritivo. No entanto, quando essa espécie inteligente alcança um certo nível tecnológico, o berço começa a ficar apertado. Mais do que apertado, ele se revela perigosamente frágil. A própria biosfera que nos nutriu pode ser desestabilizada por nossa atividade. E olhando para cima, percebemos que o universo está cheio de ameaças que um planeta não pode evitar.
impactos de asteroides, explosões de raios gama próximas, a própria evolução da nossa estrela que um dia vai crescer e engolir a Terra. O planeta, que era um escudo, também nos prende. Sua gravidade é uma corrente. Sua superfície é uma armadilha. A energia e o esforço necessários para escapar dela são tão grandes que condenam a espécie a, na melhor das hipóteses, fazer visitas curtas e caríssimas ao quintal cósmico. Se permanecermos fiéis à lógica planetária, nosso destino é nos espalhar para outros berços, outros planetas que, como vimos, são quase todos inadequados ou incrivelmente difíceis de reformar. É uma estratégia de fuga que nos mantém no mesmo tipo de problema, sempre dependentes de um mundo, sempre vulneráveis a catástrofes locais, sempre presos no fundo de um poço gravitacional. Nessa perspectiva, cada planeta se torna uma potencial tumba. Pode ser uma tumba lenta, por esgotamento de recursos ou guerra, ou uma tumba rápida, por um impacto cósmico. Mas a característica fundamental é a imobilidade. A transição de uma civilização planetária para uma civilização baseada em naves, portanto, não é apenas uma mudança de endereço. É um rito de passagem cósmico equivalente, em importância evolutiva, à saída da vida dos oceanos primordiais para a terra firme. Naquele momento, a vida deixou para trás o meio que a criou e se aventurou em um novo, mais desafiador, mas que oferecia oportunidades infinitamente maiores. Agora, estamos no limiar de sair da terra firme planetária para o oceano do espaço interestelar. É um salto de maturidade existencial. Significa aceitar que nosso destino não está escrito na rocha de mundos, mas no espaço entre eles. Que nossa identidade como civilização não será definida pelos planetas que habitamos, mas pelas distâncias entre as estrelas que conseguimos transpor. É uma perspectiva humilde, porque reconhece que não somos o centro do universo, nem mesmo seus habitantes privilegiados, mas também é uma perspectiva imensamente poderosa, porque nos coloca no controle do nosso próprio destino ecológico. Em vez de sermos vítimas passivas do ambiente de um planeta, nos tornamos os arquitetos ativos do nosso ambiente, levando-o conosco. A nostalgia pelo planeta, pelo chão sob os pés e pelo horizonte distante é natural. É a saudade do berço. As crianças precisam sair do berço para crescer. Uma civilização que se recusa a sair do seu berço planetário está, no fundo, escolhendo uma sentença de morte a longo prazo, por mais confortável que o berço pareça no momento. A perspectiva cósmica nos convida a olhar para a Terra não como nossa casa permanente, mas como nosso lar de infância, pelo qual seremos eternamente gratos, mas do qual precisamos partir para realizar nosso potencial. As naves estelares, os habitats orbitais, as cidades cilíndricas girando no vácuo não são uma rejeição da Terra. São a sua extensão, seu legado, sua semente lançada ao vento estelar. Elas carregam a essência do nosso berço, a biosfera, a atmosfera, a gravidade, mas em uma embalagem independente. Essa visão também dissolve a ansiedade de encontrar outra Terra. Não precisamos mais disso. Podemos nos contentar em encontrar outras estrelas, outros asteroides, outros recursos. O lar nós construímos. Essa é a verdadeira libertação. Aceitar essa perspectiva é o maior desafio, porque vai contra centenas de milhares de anos de instinto evolutivo. Nosso cérebro é programado para valorizar território, horizonte e paisagens naturais. Mas nossa mente racional pode entender que o território futuro é o espaço vazio, o horizonte é a próxima estrela, e a paisagem mais natural para nossos descendentes será a de um vale interior iluminado artificialmente. Essa transição é tanto tecnológica quanto psicológica. Temos que nos ver, finalmente, como uma espécie cósmica. Uma espécie cujo domínio não é a superfície de um mundo, mas a logística da vida entre mundos. Uma espécie que não conquista planetas, mas constrói seus próprios mundos e os lança em jornadas eternas. Quando essa perspectiva se tornar senso comum, a ideia de arriscar tudo para colonizar Marte parecerá tão tola quanto tentar construir uma cidade no fundo do mar sem ter primeiro dominado a construção de navios. Os navios vêm primeiro, as naves vêm primeiro. Elas são a manifestação física de que entendemos a verdadeira natureza do nosso novo ambiente, o oceano cósmico. E assim, a humanidade pode deixar para trás o estágio planetário de sua existência. A Terra permanecerá como nosso berço histórico, talvez um museu, um santuário, um local de peregrinação. Mas o palco principal da nossa história se deslocará para as naves, os habitats, as frotas que cortam o escuro. Nossa grande narrativa não será mais a de como dominamos um planeta, mas a de como aprendemos a nos libertar da tirania dos planetas.
nos tornando verdadeiros cidadãos da galáxia. É uma perspectiva que troca o medo da fragilidade pela confiança na engenhosidade, a limitação pela abundância e um destino local por um destino literalmente cósmico. Essa é a mudança final e mais importante. Não é sobre onde vamos viver, mas sobre o que nos tornamos quando percebemos que nosso lar pode ser qualquer lugar, desde que tenhamos a sabedoria de construí-lo e a coragem de levá-lo conosco. E essa transição de uma espécie planetária para uma cósmica, por mais grandiosa que soe, não começa num estalo de dedos com a construção de uma arca estelar. Ela já está em andamento, de forma lenta, desajeitada, mas perceptível. Os primeiros passos são os mais importantes, e felizmente já os estamos dando. Tudo começa com o domínio da vida em ambientes fechados e hostis. Nosso laboratório rudimentar para isso tem sido as estações espaciais. A Mir e a Estação Espacial Internacional são as provas de conceito mais básicas. Elas são latas apertadas e frágeis, sim, mas nelas aprendemos lições inestimáveis. Como reciclar água e ar de forma limitada, como os corpos humanos reagem à microgravidade prolongada, como realizar manutenção complexa no vácuo, como uma equipe internacional pode viver e trabalhar junta num ambiente de risco. Cada dia a bordo da ISS é um pequeno experimento para o futuro, um grão de areia na praia do que está por vir. O próximo passo lógico, já desenhado no papel há décadas, são habitats orbitais maiores. Conceitos como os cilindros de O'Neill, propostos nos anos 70, deixam o reino da pura ficção e entram no campo da engenharia séria quando temos acesso a materiais do espaço. A ideia é construir estruturas rotativas gigantes, não na órbita da Terra, mas em pontos estratégicos como o ponto Lagrange L5 do sistema Terra-Lua, ou mesmo no cinturão de asteroides. Esses habitats seriam nossas primeiras verdadeiras vilas espaciais, com gravidade artificial, espaço para centenas ou milhares de habitantes, e sistemas de suporte de vida mais robustos. Neles, praticaríamos em escala real a agricultura espacial em grande volume, a reciclagem total de resíduos e a psicologia de comunidades isoladas, mas com a Terra ainda relativamente próxima como rede de segurança. Esses habitats não seriam naves estelares ainda, mas seriam os protótipos, as versões beta. Eles nos ensinariam a construir grandes estruturas no vácuo, a gerenciar ecossistemas mais complexos e a criar economias locais baseadas em recursos espaciais. Falando em recursos, o setor que vai financiar e materializar essa transição é a mineração de asteroides. Esse é o divisor de águas prático. Enquanto tivermos que lançar cada parafuso e cada painel solar da superfície da Terra, o custo será proibitivo. Mas assim que uma única missão robótica conseguir retornar com algumas centenas de toneladas de água e metais preciosos de um asteroide próximo, a economia espacial muda para sempre. A água pode ser separada em hidrogênio e oxigênio, formando o combustível para foguetes. Os metais podem ser usados para construção em órbita. De repente, construir um grande habitat não significa lançar tudo da Terra. Significa lançar as fábricas robóticas iniciais da Terra, que depois usam materiais locais para construir tudo o mais. Essa é a chave para quebrar a dependência do poço gravitacional terrestre. As primeiras naves estelares nem serão interestelares. Elas serão habitats interplanetários autônomos, navegando entre os corpos do nosso próprio sistema solar. Imagine uma grande estação, um cilindro O'Neill inicial, que não fica presa em uma órbita. Com seu próprio sistema de propulsão de fusão ou iônica poderosa, ela pode deixar a órbita terrestre e fazer uma viagem até Marte, ou até o cinturão de asteroides. Durante a viagem de meses ou anos, ela funciona como um mundo fechado. Chegando ao destino, ela pode se estabelecer em órbita ou usar os recursos locais para se reabastecer e se expandir antes de partir para outro destino. Essas naves serão os testes de campo para todas as tecnologias de uma arca interestelar. Suporte de vida de longo prazo, propulsão durável, ecossistemas internos, governança em isolamento. Elas nos permitirão errar perto de casa, onde resgates ou correções de curso ainda são possíveis. Cada missão dessas será um degrau. A primeira pode durar 2 anos, a próxima, 5, a seguinte, 10. Aos poucos, estendemos a duração, a distância e a autonomia. Aprendemos a lidar com falhas que só aparecem depois de uma década. Ajustamos os sistemas agrícolas. Refinamos as interfaces entre humanos e inteligência artificial. É um processo evolutivo, não revolucionário. E, paralelamente, na Terra e nessas estações avançadas, os cientistas estarão quebrando a cabeça com os 2 grandes problemas restantes.
a fusão nuclear controlada para energia e propulsão e a criação de inteligências artificiais estáveis e confiáveis o suficiente para gerenciar sistemas vitais por séculos. Cada avanço em um desses fronts nos aproxima do momento em que uma missão de duração milenar se torna concebível. O salto final, a decisão de construir uma nave que não vai voltar, que vai se comprometer com uma viagem de séculos para outra estrela, será tomada quando tivermos uma frota de habitats interplanetários prosperando pelo sistema solar, sustentados por mineração asteroidais e dominando a arte da vida em sistemas fechados. Nesse ponto, construir uma arca interestelar será apenas uma questão de escala e de vontade política, não de tecnologia desconhecida. Será o próximo projeto natural. Portanto, olhe para a ISS não como uma curiosidade científica cara, mas como o primeiro módulo da maior jornada da humanidade. Olhe para os planos de mineração de asteroides não como um negócio para bilionários, mas como a fundação da primeira indústria verdadeiramente independente da Terra. Cada satélite lançado, cada rover em Marte, cada experimento de cultivo de plantas no espaço é parte desse mosaico. Estamos coletivamente aprendendo a caminhar antes de correr. A visão de uma humanidade multiplicando-se através da galáxia em mundos de sua própria criação não é um sonho para daqui a 1000 anos. É um processo que começou quando Yuri Gagarin deu uma volta ao redor do planeta e que ganha momentum a cada novo módulo acoplado a uma estação, a cada novo motor iônico testado, a cada nova descoberta de água em um asteroide. O futuro não nos espera passivamente. Estamos construindo ele. Um parafuso, uma linha de código, um experimento de ecologia de cada vez. O caminho está claro. Da Estação Espacial Internacional aos habitats orbitais, destes aos habitats interplanetários móveis, e destes, finalmente, às arcas que levarão a centelha da vida terrestre para outros sóis. A jornada é longa, mas o primeiro passo e muitos subsequentes já foram dados. Cabe a nós e às gerações que seguem manter o ritmo e não perder de vista o horizonte estelar, porque cada avanço, por menor que seja, nos afasta um pouco mais da dependência planetária e nos aproxima da visão de uma humanidade verdadeiramente livre, navegando no grande oceano escuro, em mundos que são, em si mesmos, a mais bela expressão da nossa criatividade e resiliência.